começar a live, eu vou passar um recadinho especial para você que acompanha o Escanteio SP. Agora nós temos o nosso clube de membros, que com R$5 mensais vai te possibilitar ter acesso ao triplo de conteúdo do Escanteio SP. São lives exclusivas, vídeos exclusivos, além de um grupo exclusivo do WhatsApp e acesso antecipado a vídeos de bastidores que o Escanteio SP faz e você já conhece. Isso mesmo, por R$5 mensais, o triplo de conteúdo do futebol paulista além da elite. Então, se você se interessou, vai no seu desktop, vá ali, coloque Seja Membro e por R$5 mensais você vira membro do clube do Escanteio SP. Oi, estamos ao vivo. Eu quero começar essa live primeiramente. Quanto tempo, né? Olá. Boa noite. Eu tô até desacostumado. Eu tô desacostumado a dar esse boa noite. Agora, olhando no seu olho. Não sou uma estrela. Passo longe disso. Senhoras e senhores, meninos e meninas, todo mundo que está acompanhando a gente do outro lado da telinha ou da telona, se você está assistindo pela TV, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Tiro de Canto de número 226. Ao meu lado direito, pesando 80 quilos, com 1,85 m de altura, ele, Lorenzo Maier. Uma salva de palmas para o Lorenzo. Boa noite, Lô. Eu agradeço a moral que você me deu, mas hoje, primeiramente, boa noite. Boa noite. Vai ser um prazer enorme estar aqui, Boa noite. mas hoje o prazer é ainda maior por causa de um motivo que você pode falar. Perfeito. Nossa, o nome deu um gancho. Ao meu lado esquerdo, com 1,60 m de altura. 62 de altura. Obrigado. Pesando 80 quilos. Ele que hoje, neste dia, 20 de janeiro de 2025, completa 27 anos de idade. Eu quero dar boa noite e eu quero instigar o chat a uma salva de palmas acalorada, quente, para Henrique Liberato. Parabéns, Henrique! Obrigado. Olhe na câmera. Diga para os seus fãs uma palavra de apoio. Obrigado, pessoal. Boa noite. Você que vai passar os comentários? Eu vou passar os comentários, mas se você quiser, Eu vou passar. passar, já tô aqui. Com a mão esquerda? Tá aqui. Tá bom, boa sorte. Muito boa noite, pessoal. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. É um prazer enorme passar o meu aniversário com vocês. Temos muito a falar hoje, hein? Não vai rolar muito, não. Temos muito a falar porque é o seguinte, começa a 3, 15 de Piracicaba, depois de vencer o Oeste na estreia, mantém o 100% de aproveitamento. O Taubaté toma ataca no Clássico do Vale contra o São José e o Alberto Félix desabafa. A gente tem coisa pra dedéu pra falar, mas antes eu quero já dar oi pra todo mundo que tá no chat. Artulão, parabéns, o cara é mais novo do que eu. Guilherme Lopes batendo palminha pro Rico. O Cleiton batendo palminha pro Rico. São Bento de Sorocaba, 15 de Piracicaba vai morrer no final. Impedido no escanteio. Palmas pro Rico. Edgar Bosco, um beijo, Edgar. Saudade de você. Messi, que isso, honra foi minha, valeu pela recepção, é verdade. Djalma Jair de Oliveira. Águia amassou o burro, amassou muito. Diego Busato, que top. Impedido no escanteio, Vini Cola assustado com a festa no maior clássico do estado de São Paulo com 2 torcidas liberadas. É verdade. A festa foi bem bacana. Guilherme... Melhor ainda é que a gente não teve relato de confusão, né? Não. Então a gente dá para dizer que o próximo clássico também deve ter torcida lá. Perfeito, dois perfeito. times. E um clima legal, Lô, de hostilidade, é Sim, claro, afinal de contas é um clássico. Não, mas é um clássico. Tem que ser assim, sem perder as estribeiras, sem ninguém partir para violência, sem ninguém perder o rumo de casa. Como tem que ser? Rivalidade em campo, fora dele. Acabou o jogo, todo mundo vai para casa. Quem tá feliz com o resultado porque ganhou, que fique feliz. Quem tá triste, que fique triste sozinho, que não resolva isso em violência, né, Rico? E eu acho que foi isso que aconteceu no Vale. Então, não teremos problemas para uma próxima edição do Clássico, que com certeza, e eu cravo aqui, não terá Alberto Félix como técnico do Taubaté. Acho que é bem provável. Perfeito. Guilherme Lopes, caramba, nos conte como foi viver no cativeiro do escanteio, Felipe. Olha, essa daqui, o que me deixa triste... O que te deixa triste? É que muitas pessoas que devem estar assistindo devem estar se perguntando quem é esse cara? Quem é esse sujeito? De onde ele Quem é esse veio? cara? Quem é esse cara? Eu só conheço mais eu que você. Conhece mais a T, que está aqui, ó. TT aqui, Ana do Tereza, outro lado, Ana Tereza Rivas, esposa de Henrique Liberato. E nossa amiga. Nossa amiga, claro, evidentemente. Em primeiro lugar, Sim. água pro Lourenço. Mentira. A T, que está aqui nos bastidores, a rapaziada conhece mais do que eu. Sim. Mas você, que está do outro lado da telinha, assista as lives antigas, como esses dois estavam fazendo, pouco antes de eu chegar, e aí vocês verão que a caminhada aqui é longa. Estive no cativeiro,
Não vou negar para vocês. Provavelmente depois dessa para lá voltarei, mas é uma honra estar aqui com vocês novamente. A vida está corrida, entendeu? Espero. Messi Piracicabano me viu no estádio, tá? Pois fiz a cobertura para a Federação Paulista de Futebol de Oeste, 15 de Piracicaba. Quem acompanhou o jogo pelas redes sociais, pelo YouTube da Federação Paulista de Futebol, viu esta carinha aqui reportando aqui, ó, ao vivo, na beira do O cara agora é uma estrela, né? O cara esquece as origens. Eu ia falar perfeitamente, mas não, negativo. Messi Piracicabano, tiraram o Felipe do Porão, live old school. Isso pode ser dito. Hoje é uma live old school. Quem assiste ao tiro de canto de número 226, nesse dia 20 de janeiro de 2025, às 20 horas e 40 minutos, está vendo uma live old school. Djalma Jair de Oliveira, boa semana. Dali Águia, Guilherme Lopes, boa noite, amigos. Uma ótima noite pro Gui. Vai subir Capivariano e Sobito. Acho que essa é a opinião mais impopular que a gente vai. Um pouco impopular. Eu acho que é. Eu queria falar um negócio antes da gente. Fala, meu Neto Berola. Da série 2, série 3, que a gente tinha prometido fazer hoje as prateleiras da 4. Sim. Perfeito. Só que ainda Elas tem foram muita feitas gente para ser registrado pelos clubes. Então a gente vai amanhã de noite, provavelmente, postar elas no nosso Instagram. Tá. E quinta-feira a gente debruça por elas para elucidar basicamente o que cada time vai brigar, a nossa opinião. Lembrando que é só a nossa opinião, a nossa análise, o que se decide dentro de campo. Sabe o negócio? Deixa eu cortar vocês. Me corta à vontade. Porque deixa eu só dar um abraço nos outros apoiadores. Deixa eu só dar um abraço primeiro no Enzo Scontre 1000, porque ele foi o primeiro a chegar, Claro. dizendo que Capivariano vai ser um jogão. Eu queria dar um abraço aos nossos demais apoiadores. O Mário Negri mandando boa noite, o Messi já falamos, o Cleiton, creio que já falamos. Um abraço a todos eles. Se você está chegando aqui agora, Clube de membros. Clube de membros. Porque, como o Nicola já falou no vídeo, o Nicola não está aqui, o Nicola está chegando supostamente. A gente espera que ele esteja chegando. Como o Nicola bem disse na introdução, temos o nosso grupo de membros, temos vídeos exclusivos para membros, temos uma série de atrações para os nossos membros. Então, considere se tornar um membro para fortalecer aqui o corre. Perfeito. Quem não deixou o like? Você deixou o like? Faz o que agora? Eu deixei o like. Eu não. Então, quem não deixou o like, faça como eu farei agora, exatamente aqui, agora, e deixa o like. Aqui. Quem não deixar um like Lá em nome do aniversariante está morto para nós. Que isso? Não considere voltar para esta live no futuro. Que isso? Vai cair. E seu time vai cair, Que isso? diria Guilherme Medeiros. E se você chegou aqui hoje, está aqui de passagem, inscreva-se aqui no nosso canal para você não perder nenhuma notificação de quando a gente posta vídeo, abre live, faz tudo. E Rico, para quem está chegando agora, eu quero ser um membro do clube. Quero entrar para o clube de membros. Quanto que eu tenho que embolsar? O valor simbólico de R$5, 5 cruzeiros, 5 tostões. Nos dias de hoje, R$5 não é nada. Infelizmente. Não é nada. Infelizmente, Você não pega é um ônibus em São Paulo para voltar. você vai. Mas voltar, você não volta. Mas é isso, preço simbólico, só para realmente participar do nosso grupo de membros. Perfeito. E uma coisa importante, às vezes tem pessoas Que, inclusive, que como viram- diz o Rafael, o maior grupo de fofoca do futebol do interior, é impressionante. Perfeito. Uma coisa que é importante, como às vezes as pessoas têm nomes diferentes no user do YouTube, é importante entrar em contato com a gente para entrar no grupo, tá? Não Na precisa- DM do Instagram. Na DM do Instagram, ou se tiver o meu contato do Rico de alguém, manda lá que a gente Correto. coloca, porque às vezes fica difícil da gente procurar. Falando em apoiadores, Ana Tereza é uma celebridade? E detalhe, Ah, quem também está assistindo e já é membro do clube, pode fazer o que a Ana fez, o que a T fez, por favor, Rico. e até quem não é membro. Acho que acabou a pilha do Acho que a pilha do mouse acabou. Mas, ó, a Ana doou R$10,90 aqui para nós. Feliz aniversário, Henrique. Te amo. Um beijo, TT. Eu vou aí te dar um beijo. Que romântico. Enquanto isso, o mouse realmente foi Testa sua canhota aí. Não, foi realmente pro cacete. Ricardo Rodrigo, viu Nicola no Martins Pereira, ótima coletiva, ótima cobertura, participou da coletiva. Alex Rosa, o Vale tem dono. Ó, Lô, Você não esperava que eu teria um mouse de reserva? perfeito, um homem precavido. Já que tá todo mundo comentando sobre o clássico, Lô, eu já vou passar a bola para você, já vou deixar você iniciar os seus comentários, porque assim, a gente estava esperando, pelas projeções iniciais do campeonato, um São José superior ao Taubaté, mas estávamos esperando tamanha disparidade técnica. Sim. Cara, eu acho Você é Lourenço? o primeiro jogo talvez evidencie isso. É um confronto entre duas equipes que a gente não apostava muito, assim, e o Taubaté teve suas dificuldades, você não vai perder o jogo para a Portuguesa Santista. Só que quando é um clássico, meio que essas coisas de elenco, força, ficam para trás, porque clássico é clássico. Essa conversa que clássico é clássico. A gente esperava um jogo mais parelho. Esperava uma vitória de São José? Eu, sincero, esperava.
No vídeo que a gente fez dos palpites, só para os assinantes, a gente falou, cara, todo mundo aqui cravou uma vitória do São José, se eu não me engano. Mas eu não esperava tamanha disparidade, ainda mais com 3-0 no primeiro tempo. Eu não lembro na 2, no último jogo, que a gente tinha um 3-0 no primeiro tempo, contando tudo, não precisa ser um jogo relevante, clássico nem nada. Então, assim, a superioridade do São José foi muito grande. Uma coisa que é interessante a gente citar foi a escolha do time do Moacir Júnior. Achei que ele foi super bem, porque o primeiro jogo o São José teve muita dificuldade contra o Grêmio Prudente. Ele poderia ter feito uma escalação talvez mais conservadora novamente, mas não, ele foi para cima, escalou em tese 4 atacantes, claro que com funções diferentes. O Varanda fez meio que um camisa 10, um falso 9, movimentando muito. Ele tem essa característica de jogo, já fez isso em outros clubes, e deixou o Rubim talvez um pouco mais com essa de centroavante. Ele não foi tão bem o Rubim, talvez seja o mais apagado desse quarteto da frente, mas abriu espaço para a rapaziada brilhar. Cristiano, Varanda, o Aruá fez 2 gols, foi muito bem. Então, acho que a partida como um todo do São José foi muito boa, foi uma resposta muito interessante depois de ter feito uma estreia tão ruim contra o Grêmio Prudente. Eu esperava essa disparidade, sinceramente eu esperava. Porque a gente, como já visto nas prateleiras que foi tranquilamente o nosso conteúdo mais republicado, engajado, esqueci a palavra. As prateleiras da 3 deram mais audiência do que da 2 no Instagram. Não. Sim, no Instagram sim. Não, senhor. Sim. Não. Agora vai ter que ser o tiratema, rapaziada. Bom, o importante é que as 2 prateleiras desse ano foram disparados os conteúdos mais engajados que a gente já publicou. A gente colocou a Briosa como um time que vai brigar para não cair. Sim. Por uma série de motivos que a gente explicou no vídeo, não vamos entrar em detalhes hoje, mas quem quiser volta 2 casas, volta segunda-feira, a gente fala por que a gente colocou isso. A 3 mais audiência. Caraca, que legal. Caraca, 5 mil likes na prateleira da 3. Incrível. E na prateleira da 2, 5.484. A disputa tá parelha. Tá parelho. Pois bem, e o Taubaté teve uma dificuldade de jogar contra uma Briosa que a gente espera que seja um time de metade baixa da tabela. O São José a gente espera que seja um time de metade alta, seja um time de G8, talvez G4. E ontem ficou bem claro para mim a diferença de elenco entre os 2 times, sabe? Até o próprio Alberto Félix, se você não acha que a gente só fala besteira aqui, leve a palavra do Alberto Félix, que é o cara que treina esse elenco. O elenco é muito curto. O Alberto Félix, ele não tem 2, 3 opções para cada posição, 4 músicas, 4, eu vi a palavra música aqui. Ele não tem 4 opções para cada posição. Como o São José jogou com 4 atacantes ontem. É quase o tanto de atacante que o Taubaté tem no elenco, por exemplo. Então, é uma diferença de investimento, de nível de elenco mesmo. Pô, o São José está indo buscar jogador na Europa, como buscou o Cristiano, que estava no São Bento, mas estava jogando na Europa. Foi buscar o Rodrigo Varanda, que, claro, muitos pontos de interrogação. Estava aposentado, né? Mas ninguém faz 10 anos na base do Corinthians sendo ruim. Tem gente que faz. Tem gente que não faz. Não é o caso dele, mas tem gente que faz. Mas não é o caso são dele. exceções. Vai buscar o Thiago Rubim, que foi um dos melhores atacantes da última 2. E da última. Ídolo do Juventus, mentira. Não, mas se tivesse ficado esse ano. Mas sabe, Eu joguei ontem. Lateral esquerdo, Felipe Borges. Eu não sei se eu esperaria a disparidade do primeiro tempo. Eu acho que 3-0 foi um resultado compatível com a diferença. É que 3-0 no primeiro tempo é um passeio. Se fosse um pouco mais equilibrado, acho que seria mais... Eu acho que o que o Lô, e até eu concordo integralmente com o Lô, porque é até no sentido anímico. Você tomar 3-0, é diferente você tomar 3-0 num contexto do jogo em que o adversário abriu o placar no primeiro tempo e na segunda etapa você precisa se sair e acaba tomando 2 gols. Você tomou 3 gols no primeiro tempo. Sim. E o Taubaté completamente apático em campo. Então é mais do que, claro, o elenco é curto, o técnico fala isso, inclusive eu até deixei aberta aqui a página do escanteio, muita gente falando da música do Varanda, é a mesma música que cantaram com o André Balada, tá? Eu não sei se eu tenho permissão para falar na íntegra. Qual é o risco de tomar uma coisa? Não, acho que não. Porque... Eu acho que talvez por ser os 15 minutos de live. Tudo bem. Daqui mais um tempinho a gente... Mas eu acho que vou mudar a letra, porque até o próprio Varanda pediu. O cara pediu. Eu acho que é zoeira de arquibancada. Eu quero agradar o meu camisa 9. Obviamente. É uma brincadeira. E até eu trouxe aqui... Desculpa, pode falar. Não, é que eu trouxe aqui na íntegra e tá... Reitero, na página do Escanteio no Instagram. Então, se você não segue ainda, Escanteio SP, @Escanteio SP no Instagram.
Eu vou ler aqui para vocês a íntegra da fala do Alberto Félix sobre o Taubaté, que foi aí também dando os créditos da Rádio 99 FM, da região, porque foi realmente... A gente traz aqui porque é diferente, é raro você ver uma sinceridade tão contundente de um técnico. Exatamente. O Alberto Félix falou o seguinte, abre aspas, não podemos entrar em uma competição onde torcemos para acontecer um milagre e achamos que vamos ganhar de um time como o São José. Temos ainda 7 vagas abertas para inscrever atletas e nem podemos reclamar dos nossos jogadores. Precisamos até enaltecer os atletas. Não é dessa forma que vamos trabalhar. Veja se tem algum time com planejamento tão atrasado quanto o nosso neste campeonato. Agora é fácil apontar e culpar o treinador, fecha aspas. E tem uma questão que eu acho que é importante. Não é que o Taubaté contratou um cara que às vezes vem de uma Bzinha, um cara que às vezes vem de outro estadual não tão forte. Os últimos 4 trabalhos do Alberto Félix foram bons. Os 2 do Rio Claro foram ótimos. Levou o time para a semifinal. No Velo, foi condizente. Ele tinha um bom elenco para que caiu nas quartas para o Noroeste. Beleza, foi ele condizente. Mas chegou, um pouco inferior, mas chegou. O Linense no passado também. Orçamento baixo, time muito bem treinado. A gente viu aqui, foi pessoalmente ver na Javari, deu uma aula de contra-ataque em um dos gols, jogou muita bola. Os últimos trabalhos do Alberto Félix são bons. Mas até que ponto ele consegue tirar desse elenco do Taubaté, que é modesto para a divisão? E uma coisa que me chamou a atenção, cara, isso eu não consigo engolir. Como é que você vai jogar o clássico do Vale, se juntar Taubaté e São José, dá 1 milhão de habitantes, a região inteira tá vendo isso, juntar a região dá o quê? 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes. Você não ter o patrocinador master na camisa. Não é possível que o Taubaté não consiga fazer uma grana com esse jogo, com patrocínio pontual, seja lá o que for, com uma ação de marketing, sei lá. Mas é bizarro, tá muito estranho realmente. Eu sinto, é legal falar que assim, dito esse contexto todo do Alberto Félix nos últimos anos, para mim ele é o menor dos culpados. O grande culpado, óbvio que os jogadores têm sua parcela também, não jogaram bem. O Alberto Félix também tem sua parcela, não conseguiu fazer o time jogar. Só que a diretoria montou um elenco muito modesto. Eu até peço desculpas por ter te interrompido, mas era justamente isso que eu queria te perguntar e eu queria que o Henrique comentasse, porque me parece muito uma declaração, até pela sinceridade do Alberto, tipo assim, eu tô tomando muito, tô recebendo muito. Tá na hora de, e aí, na boa intenção da expressão, tá na hora de esparramar a farofa um pouquinho. Sim. Eu não sou o único culpado. Porque, é claro, a gente entende e não podemos esperar e cobrar racionalidade do torcedor. Ninguém tá nesse papel. Torcedor torce, e torce muito bem, torce belamente, tem que fazer festa na arquibancada. Mas é papel de quem tá do outro lado do microfone, é papel da imprensa de contextualizar tudo. Você acha que essa fala do Alberto Félix é mais no sentido de, olha, tudo bem, o torcedor tá me culpando e beleza, mas eu não sou o único responsável pela situação que o time tá. Ele não contrata ninguém. Ele não é o GM, não é o General Manager do Taubaté. Ele é o técnico do Taubaté. A gente tá falando de um clube que colocou tudo na mão do Alberto Félix. Tem clube da 2 que colocou tudo na mão do certo treinador. E é uma estratégia, faz parte. Não, o Taubaté tem o presidente, o Taubaté tem também o Léo Silvério, que foi contratado para ser diretor de futebol, a gente sabe que ele participa das contratações. O Martelotti tem função? Não me lembro se ele chegou a ser anunciado. Grande Marcelo Martelotti. Boa pergunta. Mas eu acho que para mim não passa nem por isso. Então é dividido, não é algo que a gente possa colocar nas costas do treinador. Tem time que o treinador é o diretor, faz tudo. No caso do Taubaté, não é isso. Então, assim, realmente a culpa tem que ser um pouco mais generalizada. Mas eu acho que não é uma questão de culpa. Eu acho que, assim, eu entendo o Alberto Félix, sabe? Porque só no meu. Mas... Já diria da Atena. Eu acho que é uma questão de momento. Vamos pensar com uma empresa. Se o Alberto realmente acertou, o investimento é metade do ano passado, o Taubaté tem disparado o menor investimento dessa 2. E não tem como fazer mágica. Quando o Taubaté se propôs a contratar bem, trouxe um Caio Felipe, que acabou de ser o melhor lateral da Copa Paulista. Mas você não vai conseguir trazer 20 caras como esse tendo o menor orçamento do campeonato. Impossível. Você vai trazer um, você vai trazer 2, você vai trazer um Marquinho que tem edições boas de A2 anteriormente, por mais que não esteja no seu melhor momento, nas passagens anteriores, mas já mostrou, inclusive no Taubaté, que sabe jogar bola. Você traz só 4 peças de ataque, sabe, que talvez seja a posição mais importante do campo, quando a gente fala de número. Eu acho que é isso. Quando o Taubaté se propôs a contratar, trouxe boas peças. Por exemplo, o Samuel goleiro, eu acho que ele nunca jogou em São Paulo, não que me lembre. Pô, ele faz uma defesaça no cabeceio do Cristiano no segundo gol do São José. E não tem uma alma para pegar o rebote e evitar que saia o gol. Sabe, se eu sou goleiro, eu dou um tapa na orelha de cada um. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é uma questão de expectativa e realidade, sabe? Infelizmente, os times estão sujeitos a ter anos assim.
às vezes a fonte seca, às vezes o time passa por uma entre-safra ali para de entrar dinheiro. E assim, como a gente falou na live da prateleira, não é o momento da torcida do Taubaté xingar, pegar no pé e caçar os caras na rede social. É hora de ir pro Joaquinzão, cara. Agora, eu vou pegar o comentário do Rafael aqui, antes. A2 melhor que Champions League. Fato. Boa noite. Haverá prateleiras da 4 hoje? Lô já explicou. Faremos ela offline, até porque muitos times se querem inscrever Não no se Atletas. dignaram a anunciar, gente. Exato. A gente vai postar ela amanhã no Instagram e quinta-feira a gente fala sobre ela nas lives, porque ainda tem muita gente para ser anunciada, registrada pelos clubes. Perfeito. O Rafael Baldassin fez um comentário que eu vou trazer para vocês debaterem. O Taubaté vai ter que começar a retrancar e achar uns golzinhos. Lô, tudo bem, beleza. Entendemos a estratégia do Alberto Félix de dar a declaração que ele deu, ok. O que é possível fazer, realisticamente falando? Ok, não é o elenco que eu quero, não é um elenco que está preparado para A2. Tá. O que dá para fazer para, ao menos, para deixar o Taubaté um pouco mais competitivo e não tão refém de um brilho individual, de uma situação ruim na tabela, que é o que vai se desenhando, parece que vai ser a briga do Taubaté. O que dá para fazer? Cara, uma coisa que o Alberto Félix soube fazer no Linense, principalmente nos primeiros rodadas do campeonato, que é um time um pouco mais acanhado buscando contra-ataque. É mais fácil jogar assim. Você monta uma defesa forte, um golzinho, uma chance de perigo você vai criar e aí apontar que o atacante tem eficiência para fazer o gol. Acho que esse vai ser o jeito do Taubaté. Acho, inclusive, que ele tentou fazer isso contra o São José no primeiro tempo, mas o gol logo aos 6 minutos, que foi 6 minutos o gol do Varanda, né? Acaba completamente com a estratégia, mas eu acho que esse é o estilo de jogo que o Alberto Félix vai tentar implantar no Taubaté. Não tem como fugir muito disso, não. Se quiser propor, vai ser muito difícil. 3 zagueiros, olha lá, Moisés Egert, o grande. Pra mim, esse o caminho? Para mim, acho que mais do Você que que está com a camisa da Itália, de Chiellini, inclusive, tá? Camisa número 3 aqui. Número 3. Perfeito. Acho que não necessariamente três zagueiros, eu reforçaria o meio campo com 3 volantes. Porque eu acho que... eu acho que mais retranca do que 3 zagueiros e 3 volantes. Eu também acho. E nesse caso, o Taubaté tem uma quantidade boa de volantes no elenco suficiente para fazer um 3 volantes que possivelmente tome pouco sufoco. E aí, para mim, 3 volantes, linha de 4, o lateral direito, o Caio Felipe, cara, bola nele, e ele como a referência técnica do time. O Taubaté tem bons jogadores. Mas aí eu fico pensando, se um dos atacantes lesiona, é meia no ataque. Então, eu acho que o Alberto tem que trabalhar, tem que reforçar o que é a força do time. Em vez de tentar compensar o que ele não tem, ele tentar reforçar o que ele tem e torcer para dar certo. Porque assim, o Taubaté não é o único time que vai brigar para cair. Sim. Tem outros times que vão brigar para cair. Tem Português. Aparentemente, tem times que a gente imagina que iriam brigar lá em cima, que vão brigar para não cair. Quem sabe o Taubaté, somando ali seus 13, 14, 15 pontos, não consiga sair não consiga escapar do rebaixamento. E assim, a gente está falando isso agora. Cara, se o Taubaté trouxer 4 caras para ser titular de A2, o Taubaté de repente sai dessa. Quando Porque você... a impressão que eu tenho é que o Taubaté não é um time particularmente ruim. Mas tá cru, sabe? Parece que é começo de pré-temporada. Quando você fala de times que a gente imaginava que poderiam brigar lá em cima, e parece, são 2 rodadas, é muito cedo para tomar qualquer tipo de conclusão. Mas nosso trabalho é esse, é debater o que estamos vendo até o presente momento. Você fala do Santo André de Gilson Kleina, que perde do Capivariano na estreia e não joga bem contra o Primavera? É um desses times? Eu não sei se eu falo do Santo André em si. É um dos que, se não melhorar, o Santo André talvez jogue o pior futebol dessa 2 nessas primeiras rodadas. Mas se a gente pega a tabela, o Voto Poranguense hoje está na zona de rebaixamento pelo saldo de gols. E aí, Casquinha? O Santo André é o primeiro fora, mas aí é pelo desempate. Santo André e São Bento estão fora. O São Bento mostrou um pouco mais na bola, que resolveu não entrar. Logo depois, Juventus e Rio Claro fechando os que ainda não venceram. Esses 6 não venceram. O Juventus e o Rio Claro são um pouco diferentes. O Rio Claro, para mim, jogou muito pouco contra o Ituano, com 1 a mais. Contra o Juventus jogou muito bem. Mas aí, já puxando para outro jogo, eu acho que o Rio Claro teve o problema de falta de confiança na Roger Mari. O Juventus estava nocauteado. Era jogo para o Rio Claro tentar fazer um 3-1 no começo do segundo tempo. Recuou, tomou o gol de empate no final.
E o próprio Juventus, que fez um jogo muito ruim em Linz, um jogo assim terrível em Linz, e fez um fim de primeiro tempo, talvez pior ainda contra o Rio Claro. Claro que o começo do jogo foi avassalador, foi muito bom, mas é impressionante, o Mate saiu, o Juventus morreu. Tanto que depois, no segundo tempo, teve que o Marzagão ir para a zaga para ensinar a defesa a defender. Eu acendo esse alerta por causa disso, sabe? A gente não tem um claro time que a gente aponta e fala, putz, esse time vai brigar para cair, mas tem muitos aqui que são candidatos, sabe? Se o Santo André chegar na quinta rodada sem uma vitória, automaticamente está lá embaixo. Tem uma questão São que é Bento, interessante Juventus, claro, dessa 2, não vai ter time bom caindo. Vai ter time bom caindo. Ano passado os dois caíram, era abaixo dos demais. Acho que isso aí ficou claro o campeonato inteiro. Esse ano eu não sinto que tem esse time. Talvez o Taubaté, por toda a situação que tem passou nessas duas primeiras rodadas. Mas o Oeste não tem cara que vai ser esse time. A Portuguesa Santista muito menos. A Portuguesa Santista ela foi muito competitiva, tanto contra o Taubaté quanto contra o Capivariano, na questão de vontade. Foi muito forte, intensa, então foi uma Portuguesa Santista boa nessas duas primeiras rodadas. Mas aí tem outros times que a gente não coloca muito nessa análise, que talvez, se não começarem a render, talvez sofram. O São Bento nas duas primeiras rodadas não empolgou. Não empolgou, mas não foi tão... Eu acho que não foi tão ruim quanto o Santo André. O Santo André, cara, eu acho que os dois jogos do Santo André têm argumentos para ser os dois piores desempenhos da rodada até agora. Porque mesmo tirando o Taubaté ontem, né, no sábado, 3-0 no Clássico é difícil. Mas exceto o Taubaté, até no primeiro jogo o Taubaté e Briosa, o Taubaté criou até mais que a Briosa. O problema foi botar a bola para dentro do gol. O Santo André é um time que tem dificuldade, e aí eu acho que está na utilização do elenco. Eu acho que o Milhorim, você não pega o melhor zagueiro do teu elenco e bota na esquerda, na lateral esquerda. Aí você não pega o melhor lateral esquerdo do teu elenco e põe na ponta esquerda. Claro que o Gilson, se eu entendesse mais do que o Gilson Kleiner, eu estava no lugar dele e ele estava aqui no meu. Mas eu não me conformo, cara. Assim, as duas escalações eu vi, eu falei, não é possível. Tá acontecendo alguma coisa errada. Alguma coisa deve ter, né? Porque é justamente o que você falou. O trabalho não a gente faz isso mesmo, a gente tem que avaliar o que estamos vendo. Se acontece de relações interpessoais no treino, não tem como a gente saber, até porque depois da pandemia a imprensa não tem acesso. Justamente, só em treinos abertos que... Então, comentamos e analisamos o que vemos. E o que a gente vê são improvisações no Santo André, e é isso. Como vocês podem ver, todos aqui moramos perto. Se o Kid de Piracicaba, o Votuporanguense, o São Bento fazem treinos abertos todo dia, a gente não tá lá para ver também por uma questão geográfica. É verdade. Mas a gente se pega mais pelo campo, até porque a única coisa que vale é o campo. Sabe, a gente ouve todo ano, se a gente perguntar para todo diretor, vai ter um cara no banco do time dele que ele fala, esse cara é muito bom, esse cara treina muito. Nada adianta se quando ele tiver a chance dele em campo, ele sentar na bola. Nada adianta. E, Lorenzo, você já foi para dezenas de jogos comigo. Quantas vezes a gente não fala com o diretor de futebol, ele fala de um cara que está no banco, ele fala, puta, esse cara aqui é muito bom. Aí eu penso, porra, se ele fosse bom mesmo, ele tava jogando ali, ele tava lá embaixo jogando. Até mesmo o treinador, às vezes a gente pergunta e fala, cara, esse moleque aí, não sei não. Aí não recebe mais chance do campeonato inteiro. Esse moleque vai dar jogador. Aí ele não tem uma chance do campeonato inteiro, umas coisas assim que não faz, faz parte do futebol. O que a gente já viu foi técnico elogiando o jogador na fala, não botando para jogar. No ano seguinte ele muda de clube e leva esse jogador pro clube. E lá ele tem a chance. E bota para jogar, É um negócio surreal, mas, claro, a gente não está no dia a dia. A gente pode achar que um cara é um craque de bola. Vou dar um exemplo aqui do Cristiano, que voltou para o São José como reforço do ano. A gente não sabe se o Cristiano, no treino, ele bota a mão na cintura, ele já treina de qualquer jeito, aí chega no jogo ele é banco, por que será? Não sei. A gente só vê o que está em campo, Só vê o 90 minutos a cada duas... E geralmente quem fala que sabe é sempre na base do diz que me diz, sabe? Porque eu vi o treino, a gente não sabe o fato concreto. Não que o Cristiano bote a mão na cintura do treino. Se ele botasse, ele não faria o que ele faz em campo. Mas eu queria deixar um questionamento interessante, que é o quanto o São José vai usar esse jogo do Taubaté nas próximas rodadas. Porque, assim, é uma formação que é difícil ver na 2, que em tese 4 atacantes, né? Sim. Thiago Rubim, Varanda, Fabrício Pereira e o Cristiano, assim. Será que vai dar para manter esses 4 juntos em todos os jogos?
É um questionamento que eu acho que agora Sim. vai fazer parte da... E até que do São José. ponto o Moacir usou isso para se valer da fragilidade defensiva do Taubaté, talvez? Exatamente, foi algo pontual. A gente sabe que o São José está em busca de um camisa 9, isso é claro nas entrevistas da diretoria. Tem o Wesley, que parece que ele acho que não foi relacionado com o Taubaté, mas vai estar disponível, então tem mais gente para chegar no São José. Mas já é um negócio que fica. Dá para jogar com os 4 atacantes todos os jogos? Não sabemos. Meus amigos. Ele cheira, ele fuma, ele gosta de baforar. Já passou de 30 minutos. E ainda tem uma questão que é a questão tática da função de cada um, né? Porque assim, em Thiago Varanda e Rubim são 2 finalizadores. O Rubim não é o cara para passar a bola para ninguém. Ele é o cara para receber e, assim, ou ele faz uma dupla de atacantes ou ele é o atacante. Mas hoje, se são 2 finalizadores e você tivesse que escolher um baseado nesse preceito de que ter 4 atacantes a longo prazo talvez não seja sustentável. O Varanda é o nome escolhido, não? Não, sim, mas eu acho que pensa muito em relação à característica. Mas porque, eu não acho que eles competem. Eu acho que... Mas se eles têm a mesma... Eu não acho que eles competem porque o Varanda, para mim, é o 9. O Rubim, para mim, é o ponta. O que não pode é jogar na mão de um deles a armação. Então, para mim, um dos outros 2 sairiam, que para mim seria o Fabrício, para entrar um camisa 10. Um abraço pro Fabrício. Um abraço. Mas assim, o bom do São José ter tantas opções é que a gente fala, sai o Fabrício. Mas daqui 3 dias o São José joga de novo. E aí entra o Fabrício, aí sai o Rubim, e aí o Varanda sai no próximo. Assim, eu acho que a gente tem que citar que assim, a gente viu o Rubim jogar muito pessoalmente aqui na Javari. Vimos números de jogos dele. Você viu, né? Eu vi. Eu acho que hoje ele tá atrás pelo que fizeram o Fabrício Pereira e o Cristiano. E o próprio Varanda nesse jogo contra o Taubaté. Acho que ele sai atrás, só que é importante citar, ele tá sacrificado. Sim. Ele não é um 9. Não é um 9. Ele não é um 9. Ele é um ponta que joga pela esquerda, que sabe pela direita. Só que aí vai concorrer com o Fabrício Pereira. Eu acho que o Fabrício Pereira é o cara que, ele participou de 2 dos 3 gols. Então o Rubinho acho que tá um pouco atrás. Só que assim, a partir do momento que ele recebeu uma oportunidade talvez aberta, o Fabrício Pereira cansou a sequência de jogos, o Rubinho vai jogar aberto hoje. Ele é um cara que vai mostrar que tá na dele, ele funciona muito melhor. E aí cabe o treinador analisar, mas a gente tem que lembrar, elenco faz diferença, né? Quem não queria ter esse quarteto para escalar? Uma coisa que é interessante do Varanda é que ele não é um 10, mas ele também não é um 9, na minha opinião. O Varanda é um 9,5. É um 9,5. Ele é um 9 que gera espaço. Acho que a principal característica do Varanda não é nem ele finalizar. Eu acho que a principal característica dele é sair da área de uma maneira que ele abra espaço para o companheiro finalizar. O torcedor do Corinthians mais atento vai se lembrar daquele jogo, o derby, Corinthians e Palmeiras, que estava caindo uma tempestade em Itaquera, pandêmico, inclusive. Wagner Mancini era técnico do Corinthians. Nossa. Que foi 2-2 com 2 gols do Varanda. E os 2 gols do Varanda foram exatamente com essa característica que você falou. Se o cara... E naquele contexto é importante falar da chuva, porque assim, quando você é um centroavante, o jogo tá chovendo, a bola dificilmente vai chegar para você. Você vai ter que buscar jogo. O Varanda faz 2 gols justamente porque ele busca 2 gols. Ele vai até a intermediária, busca a bola, tem um gol, inclusive, que ele dribla o Everton e chuta pro gol vazio. Então, assim, se for em termos de característica, se o São José precisa de alguém para armar, talvez seja benéfico você jogar com alguém que busque mais a bola uns passos atrás do campo. Sim. E a partir do momento que você tem um 9 que não fica tão na área, os pontas ganham protagonismo, né? Sim. Então, tanto o Fabrício Pereira quanto o Que alguém tem que funilar, né? O 9 vem, os pontas centralizam. E é por isso que, para mim, o Rubinho não sai do time, porque Exatamente. se o Varanda sai da área para abrir espaço, é formação para o Rubinho meter 7 gols e o Cristiano meter 5 nessa 2. Porque o Cristiano é um pouco mais da armação. Assim, claro que depende do adversário, depende de uma série de coisas, mas o São José do meio para frente, cara, montou talvez o melhor time da 2, do meio para frente. Se a gente for pegar o quarteto, o 15 vai ter um trio muito interessante, né? Então, Igor Bolt e o Osman. E posso falar? E tem o Matheus Carvalho no banco esperando a vez dele. É que eu acho que o 15 o 15 consegue se valer, né? O Moisés consegue se valer de algo que talvez São José não tenha, que é o camisa 10. O Rodolfo jogou muita bola. O Rodolfo subiu ano passado sem fazer um gol. O Rodolfo subiu ano passado sem fazer um gol e esse ano ele já tem gol na 2. Então, foi o primeiro gol da competição. É a típica contratação de confiança. Que você viu à beira do campo. Que eu vi à beira do campo, eu vi com os meus próprios olhos. A típica contratação de confiança que a gente tem que valorizar o treinador. Sim. E já que a gente tá falando do 15 de Piracicaba, e eu vou deixar você concluir, Lô, mas até quero trazer à tona, porque assim, dissecamos São José e Taubaté, enfim. Uma última menção desse jogo, a torcida do São José. 8.500. Perfeito. É clássico, beleza. Mas no jogo de primeira fase, não é comum. Baita número. Significativo pra caramba. Se mantiver uns 5 para a primeira fase, puta. Não, é ótimo. Perfeito.
O 15 de Piracicaba, e aí já puxando até a discussão para o 15 é o único time 100% na 2, até por isso que ganha o destaque no tiro de Dois canto jogos, de hein? 222. Impressionante. De número 226. Porque o 15 de Piracicaba é o único na tabela com 6 pontos, portanto, o líder isolado. São 2 rodadas, é verdade. Mas é o líder isolado. Venceu na estreia contra o Oeste por 2-1. Venceu o Linense no Barão de Serra Negra por 2-0. Lô, deixa você prosseguir então com o seu comentário, porque assim, me parece que o 15 tem um estilo de jogo solidificado. O Moisés é isso, são 3 zagueiros, são alas que afunilam, e parece que encaixou. O Salatiel, e até lembro do comentário do meu amigo Messi Piracicabano, que falou aqui, eu vou até rebobinar, ele citou o nome do maior músico vivo. No clássico do Vale São José foi o Kendio Clamar e o Tabaté, o Drake. Forte abraço, Felipão. O Capso! Mentira! Não, ele tentou lá. Tem toda razão, cacete. Você não ouviu nenhum dos dois. Que é o seguinte, Lô. Quem será que é? Chegou Nicola Ferreira. Quem será? É bom mesmo. Me parece que o Salatiel resolve um problema de anos do 15 de Piracicaba. Então, Centroavante, com C maiúsculo. realmente é uma coisa que até os torcedores do 15 estão falando nas redes sociais, assim, Salatiel, porque assim, É o único. ele fez os 2 gols no jogo contra o Linense, fez, mas o Água jogo pulou contra isso. o Oeste, o jogo contra o Oeste já havia sido muito bom. Obrigado. Ele criou muito espaço. O que é interessante no Salatiel é que ele não é um 9 que se contenta em fazer só gols, é o cara que abre espaço, isso é muito importante hoje em dia. É o cara que sabe sair da A área, gente tá falando da movimentação. da e é movimentação, isso, né? exatamente. Acho que isso que é interessante. Uma coisa que o 15, acho que fica a lição dessas 2 partidas é o esquema com 3 zagueiros dando certo novamente, né? Novamente. E ó, Porque é um esquema difícil de se treinar, é um esquema que se você não treinar bem, você dá muito espaço, principalmente nos lados do campo, e o 15 não tem dado esses espaços. Então acho que é um ponto positivo, tanto é que o único gol que o 15 sofreu no campeonato foi mais de uma falha, talvez individual, Foi de saída de bola. saída de bola, propriamente de posicionamento. e falando, claro, acompanhei o jogo de perto, ali foi uma inteligência absurda do Tite, porque como atacante, acho que 99% dos atacantes chutam aquela bola. Sim. Ele toca a bola para o Paulinho fazer o gol vazio. Ali também teve muito, claro, foi uma falha defensiva do 15, mas também teve muito mérito do ataque do Oeste. Além dos 3 zagueiros que o Lô menciona muito bem, que é uma formação que você precisa ter o ajuste fino para que ela funcione 100%, o 15 tem isso facilitado porque tem bons zagueiros. Tem. Léo Gobo, ótimo zagueiro, nosso zagueiro artilheiro. O Lacerda jogou como lateral esquerdo contra o Oeste. E o Lacerda, teve, acho, minutagem na Série B com o Vila Nova, mas no São Bento teve uma ótima passagem. E é banco do Oeste. Por enquanto. Por enquanto. Mas aí entraria no lugar de quem? Do Gilberto Alemão, por exemplo? Não, para mim do Léo Lobo, como já entrou no último jogo, não? Eu acho que o 15 tem elenco até se ele quiser rodar os jogadores Justamente. na defesa, dá para rodar, porque são todos de nível muito bom. Todos, assim. A defesa está ali formada, tem são 6 jogadores. Talvez o último que chegou, acho que é Manuel, né? O ser mais novo, talvez ele esteja no fim da fila, mas assim, a defesa está formada. O 15 precisa agora olhar um pouco mais para o ataque. Chegou o Osman, eu não vejo ele jogando nos 2 da frente. Acho que em certos momentos ele pode fazer a função, mas o Osman agora, que ele ficou mais experiente, antes eu vi o Osman, acho que ele era um ponta, né? Um ponta Não, mas fumacinha. quando ele surgiu, Hoje- na base era meia. Então, hoje ele é um 6-6, ele jogaria na posição talvez até do Rodolfo. Então tem que ver se adianta o Osman, mas aí você... Enfim, Não, eu acho que na dupla ele não mexe. o Rodolfo é intirável nesse momento, então assim, acho que o Osman ele vem com a camisa 15, nesse momento ele vem para ser banco. Eu acho que não, eu acho que o Só se Rodolfo sai. você... Ah, eu acho. Eu acho. Será? Além de 15 de Piracicaba. Não é possível. Olha, Eu acho que... chegou o Astro, quer ver? Ó, peraí. Chegou o Nicolas. Boa noite, camaradas. Movimento Águia Popular. Nicola está com seu sócio Águia Ouro. E aqui eu quero também vou aproveitar a intromissão da chegada do Nicola para ler um comentário que eu particularmente eu adorei. Carlos Alberto Guimarães Gonzaga. Henrico, Scrum. Que isso? Não sei, você Bom, que me disse. Eu vou colocar um outro comentário aqui. Oi. Olá, Nicola. Eu estou procurando aqui, porque eu vi o comentário. Scrum, cognejando. Rapaziada, vocês me perdoem, eu não sei quem comentou, mas... E aí, Nicola? Muito obrigado. Senta aqui, meu apresentador. Você é o apresentador agora. Eu tô de tapa buraco aqui. Você tá bem? Então, alguém no chat citou... Alguém no chat Estamos ao vivo. o contrato do Igor Bolt. Ah, aqui, ó. Mas foi respondido. Foi respondido? Foi então. respondido. Aqui, ó. Luan Fernandes. Moçada, vocês falaram na última live. Ficou procurando.
5 minutos não achou. Vocês falaram na última live que o Igor Bolt teria 4 anos de contrato com 15. Sim. Procede isso? Eu tentei achar em Foceira que nada. Baita negócio, não. Mas o nosso amigo Churrasco na Garagem já respondeu. Grande churrasco na garagem. Luan, o Igor Bolt tem sim contrato com 15 até 2028. Ele Se tem você ainda não somente até 2028. Ele tem contrato até 31 de dezembro de E 28. o Salatiel até o final do ano também, hein? Desse ano. Desse ano. Uma coisa que é até Isso, deixar ó, o pro, cara de vidro aí. pro torcedor. Lá uma tem coisa, milho com catupiry? Não, Vamos trabalhar. É que eu agora mas eu vi o Nicola pegando a uma coisa. coisa que dá para ver no site da federação, os contratos são todos públicos. Sim, então, todos. até passando para o torcedor que tiver curiosidade de ver quem tem contrato com o teu time, você vai em atletas, aí a série do seu time, você clica lá no seu time, vai aparecer todo mundo que tem contrato, aí você clica nesse jogador e vai aparecer até a data completa de quando foi feito o contrato e até quando vai o contrato. Então, isso aí é uma das coisas muito interessantes. Eu acho que só a Federação Paulista de Futebol tem. Eu não me lembro se outra federação tem. Não, eu lembro que eu já precisei procurar um contrato, acho que foi na FERJ, e eu não achei lugar nenhum. É que também aí Inclusive, o site da FERJ é péssimo. E também é Mas- elogiável o trabalho de comunicação, pelo menos, da Federação Paulista de Futebol, beleza? Eu acho que a questão é... O esquema do Eu queria 15, puxar um dado aqui. eu acho que encaixou até mais rápido do que a gente imaginava. Sim. Porque assim, o Bolt, ele é um ponta originalmente. E ele está segundo atacante. Não é uma transição que muita gente consegue fazer. Tem cara que sofre um pouco. A mesma coisa quando você às vezes pega um segundo atacante e bota na ponta, o cara sofre um pouco. O Bolt parece que ele é segundo atacante a vida inteira. É mesmo. E ele encaixou perfeitamente com a função, ele cumpre exatamente a necessidade. O Salatiel fez 2 gols ano passado inteiro, se não me engano. Esse ano já meteu 2 contra o Linense. Acho que fez mais. Né? Eu acho que não. É o seguinte, trarei Nicola Ferreira à mesa para me ausentar brevemente. A pedido de todos aqui. A pedido de todos, calma, ele tá chegando. Mas Eu mandar uma já... foto no grupo de membros, se você quer ser membro, R$5 tem essa foto. Você senta aqui e você fala isso. Justamente. Mas eu queria até levantar o debate, Levante. porque assim, o Igor Bolt, você falou que é o segundo atacante que parece que nasceu a vida toda para jogar assim. O que o Igor Bolt, e aí assistindo de perto, pelo menos na partida contra o Oeste, o que o Igor Bolt tem de físico, eu nunca vou ter na minha vida. Porque assim, você imagina, você Também não espera... faz muito esforço. Você também não espera que um atacante, um camisa 9, tenha o físico que o Igor Bolt tem. Você jogar dessa maneira, servindo a outro atacante, que no caso seria o Salatiel, nesse esquema do Moisés, eu acho que é de extrema valia. Porque aí não existe tanto desgaste físico. Ser centroavante é difícil porque você fazer o pivô, você brigar no corpo o jogo inteiro, isso cansa. Então, geralmente, o ataque é uma posição que existe uma rotatividade alta. Sim. Você desafogar essa característica, esse aspecto, talvez, para o Salatiel, ajuda os dois a prosperar e jogar cada vez mais. E aí, justamente, o segundo gol do 15, eu acho que sai um pouco disso. Eu acho que sai um pouco do oportunismo do Igor de realmente, não no estilo Varanda de buscar a jogada, de se movimentar, mas no estilo de corpo mesmo. Não tem bola perdida. Vem para o último terço e a bola vai brigar e vai ficar com nós dois. E aí, se o Rodolfo aproximar, não tem problema, vai ter ali a triangulação. Então, ao passo que eu concordo com você, Lô, tem que, acho que reforçar ainda mais o setor ofensivo, é mais no sentido de elenco. Porque 11 titular, eu acho que o 15 está no esquema. Eu acho que o 15 tem um... Eu acho que o titular está formado. Precisa de versatilidade, O claro, estilo mas... de jogo, acho que está implantado, óbvio que assim, a gente está falando de 2 rodadas que surtiu efeito. Sim. Pode acontecer 2 rodadas que não vai ser. E aí a gente vai estar colocando, será que vai voltar? Não, lógico, Vai 2 zagueiros do lateral? Então, assim, é de momento. Mas, assim, é um time com um estilo interessante e boas peças, mais do que isso, né? A gente já ficou sabendo aí, o Osman chegou a receber proposta altíssima de outros times da 2 e fechou com o 15. Ele tinha contrato com o Brusque, ele deu o Minhache no Brusque. Perfeito. E veio para o 15. Então, assim, é um reforço de E peso. chupa veio da van. Foi um reforço de peso e o 15 pagou uma grana boa, né? Então, o 15 mostra que o elenco ainda falta um pouco, eu acho, em algumas posições, mas o time titular já mostra que está encaixado e com ótimas peças. E aí já começa a haver uma concorrência que é muito sadia. Por exemplo, a gente comentando, quem vai jogar agora? O Rodolfo ou o Mano? Ou o Rodolfo vem para trás e o Maurício sai. Então, assim, já começa a ter discussões que são muito benéficas. E a gente já viu o Moisés montando o Noroeste do ano passado com um volante só. Sim. E se jogar Rodolfo e Osman? Ou às vezes 3 atacantes. Sim. Um jogo pode ser, não quero colocar o Rodolfo, não vou colocar o Osman. Você quer colocar o Arthur? O Pedro Felipe fez essa função em certo momento. Jogou o Pedro Felipe, Luiz Thiago, não. Nicola Ferreira. O palco é seu. Eu acho que eu tinha que sentar no meio porque eu sou o menor. E porque é seu aniversário, na verdade. Né? Não, mas aniversário também não é muito a minha, não.
Não. Agora, Dia normal. boa noite a todos. Boa noite. Inclusive, o que aconteceu, Felipe, é que o 15 achou o Osman perdido em Barueri e trouxe ele para Piracicaba. Bom, já falamos do 15 e Antes de tudo, Linense. Nicola, conte Cara- sua experiência no Martins Pereira. Isso, e boa noite para rapaziada, hein? Boa noite, pessoal, tudo bem? Desculpa o atraso, eu queria ter chegado às 8h30, mas infelizmente foi pego para o trabalho e tive que terminar um relatório 8h30 da noite. Fê, faz um favor. Puta, acabei de sentar. É que a câmera tá alta, a gente tá aparecendo a cabeça na metade da tela. Se você puder abaixar um pouquinho, tá assim, tô vendo aqui. Mas eu tô assistindo a live como espectador. Vai lá, companheiro, continua. São José dos Campos. A experiência em São José, Tá joia. primeiro, muito boa. Não mudou nada, mas piorou antes, então deixa assim, vai. Primeiro, muito boa. Aqui piorou o quê? Experiência em São José, pessoal... Como Devagar, companheiro. Pronto, beleza, tá bom. Eles foram receptivos com esse escanteio? Foram. Produção, Mandar um abraço, né? inclusive, Produção. mandar inclusive um abraço pro Movimento, pro Rodrigo Rodrigues, que não nos segue, mas estava lá mandou um abraço. Uma galera que até me chamou para fazer coisas ilícitas Isso aí. durante o jogo. Rodrigo Varanda? Não, que isso. Que ele não faz coisas ilícitas. Não. Ele não faz coisas ilícitas. Muda a música urgente. Mas, cara, achei uma coisa. Hum. O Martins Pereira, o São José precisa organizar melhor. Bela camisa, Nicola. Obrigado, presidente. Uma bela camisa aqui, eu gosto dela. Contar, presidente, que eu fiquei muito chateado de ter comprado essa camisa porque eu queria a zebrada. Mas por algum motivo eu não vendia mais a zebrada na véspera dos Dia dos Pais. Então, por favor. Você é pai, Nicola? Eu sou pai de pet. Por isso. Sou pai de pet. Não, porque é Dia dos Pais, porque o pai que tá visitando Piracicaba quer comprar a zebrada. Mas é uma linda camisa que tem a imagem do Sim. O Barão. Henrique é pai e comprou a zebrada. Eu não sou pai, não. Mas a experiência, o que eu Ó, acho... já estão te acusando aqui no chat. O Nicola A experiência foi muito boa. Assim, o que para mim faltou o São José? Organizar um pouco mais as filas. Primeiro que abriram os portões faltando 1h15 para o jogo. Pô, é um clássico. Assim, eu entendo se fosse um São José e 15, um São José e outros times. Mas é um clássico. Claro que sabe umas 2h30, 3 horas. Mas tem que ver também se isso foi do São José Não, ou ou da se foi da polícia. PM. Porque eu já fui em jogo que a polícia abriu o portão faltando 40 minutos para o apito inicial. Mas aí é uma conversa da polícia, inclusive a polícia de São José, que tem material muito bom para redes sociais dela. É? Sabe aquele Gumball? Não. Aquele é um negocinho que fica mexendo aqui. Eles têm o de última geração. Eu não sei o que é isso, não. Eu até conversei com a policial militar, acho que é Sargento Oliveira. Vou mandar um abraço. Você conversou com todo mundo lá, né? O Nicola gosta de Com o papear. torcedor, com a polícia. Ele foi fazer tudo, menos ver o jogo. Cara, mas foi uma experiência boa ali no Martins. O Martins tá bem melhor, assim, já dá para ver umas reformas. Para quem sabe e acompanha, ontem a gente estreou a sala de imprensa do Martins Pereira Nova. Ficou bem bonitinho, assim. Tô até conversando com o Celso, mandar um abraço pro Celso, assessor do 15 de São José. Ele falou que vão colocar uma acústica, ainda não tá das melhores coisas, mas já ajudou bastante, já foi muito bom. Vai ser cantado. Mas fora isso, cara, muito bom toda a estrutura. Mandar um abraço pro pessoal da TUSD, que nos recebeu eu, meu pai e um amigo da família, um menininho de 10 anos que a gente foi e levou no jogo. Mas, cara, dentro de campo, claramente deu para ver que, acho que vocês já comentaram, o Taubaté não viu a cor da bola por 90 minutos e se estivesse jogando bola até agora, estaria sem fazer gol. Provavelmente teria levado mais uns 6, 7. Sim, mas a experiência no Martins foi boa. Como sempre, bem recebido pela torcida do São José, bem recebido pela torcida do Taubaté. Mesmo com a gente colocando nas prateleiras lá embaixo, fiquei surpreso com a receptividade do pessoal de São José. E eu gosto do Martins Pereira. O Nicola é tão hostilizado quando ele sai que ele fica até surpreso quando ele é bem recebido. Eu gosto muito do Martins Pereira por 2 motivos. É um estádio ajeitadinho, precisa, claro, reformar algumas coisinhas, perto da rodovia, então é muito fácil acesso. Sim. Muito fácil acesso. Ih, caceta. Admito, esperava mais torcida.
Cara, Senta aí, senta eu aí. acho que Vamos assim, pegar os mais 8 mil, eu não sei, eu acho que a arquibancada talvez tenha esgotado, porque É, estava bem arquibancada- cheio. Talvez a cadeira, que estava um preço mais salgado, acho que R$ 50, e também a torcida do Taubaté talvez não tenha ido com a carga máxima de ingresso, porque a gente sabe que um jogo de visitante ainda mais clássico tem todo aquele esquema. Normalmente Não, você é. tem que ir com o ônibus fretado. Eu não sei se o torcedor do Taubaté conseguiria andar no meio do torcedor do São José. sei Não tava qual que é. rolando, tava. Então, tem toda essa questão para a torcida do Taubaté não ter ido. Cara, fazia tempo que eu não via tanto policiamento no jogo dia 2. Tá? O policiamento, assim, baita trabalho do policiamento. Também era um momento de confusão, tudo, mas foi mais um intervalo entre os dois times, sendo xingados, mas normal de jogo. Polícia... Você xingou? Eu não xinguei ninguém. Eu sou uma pessoa da paz. É o homem de Deus, né? Eu sou uma de Deus. Eu xinguei à noite outro esporte. Outro time. Que jogou uma Copa de Jovens. A copinha. A Copinha. Nicola, assim, foi contra o Arthur. Ele filma, Ele filma. ele entrevista e gosta de reportar. Opa. Mais uma cobertura do Nicolás. É isso aí, Nicolinha. Cara, Parabéns. mas resumindo, muito bom. Moacir Júnior e o Varanda é uma figura. É uma figura? Cara, ele chegou na sala de imprensa gritando, dando boa noite para todo mundo, cara. Sabe o que eu achei legal? A gente estava até comentando antes do programa que a gente estava vendo a coletiva do Varanda. Ele tem só 21, 22 anos, né? Mas ele realmente tem um discernimento, porque tem muito jogador que às vezes vai participar de jogador jovem que vai participar de uma entrevista, que tem dificuldade para se expressar, Sim. sabe? O Varanda se expressa muito bem. Até demais. Ele realmente foi muito bem. Então, assim, eu acho que ele talvez seja o grande personagem dessa 2. Pô, passou no Corinthians, fez gol no Palmeiras, na estreia como profissional, se não me engano, né? Sim. Tem toda a história dele de querer se aposentar, da vida um pouco mais complicada, né? Etc. E é legal ver um cara desses dando a volta por cima. Eu acho que esses caras precisam de um gás interessante, que é você estar num time com pressão. Existem times da 2 que a gente vai ser sincero, tem uma pressão. Não é coberto pela mídia, não é de fato, a torcida não está em cima para cobrar os jogadores. E o São José é completamente diferente. O São José tem uma pressão muito forte, tanto é que assim, perdeu do Prudente, a atuação foi ruim, mas já tava a gente criticando pra caramba o Moacir Júnior. Então eu acho que esse ambiente para certos jogadores faz bem, acho que pode fazer bem pro Varanda. Sim. Cara, inclusive, só um ponto que o Varanda mencionou na coletiva, não sei se vocês viram essa parte. O Varanda, ia jogar para um time de Porto Seguro. Porto Seguro? Não chegamos. Ele ia jogar o Baianão para um time de Porto Seguro. E aí o Sid Clay e o Moacir ligaram para ele. E aí ele falou com o pessoal lá de Porto Seguro, que ele até agradeceu na coletiva, que liberaram ele para São José, porque ele falou, cara, é um desafio maior por esse motivo mesmo. Cara, tudo bem, você está jogando um Baianão Elite, mas com todo respeito ao Baianão. Tirou o Bahia, o Vitória, a Série A2 Mas ele perdeu boas praias. Pô, um clube médio da vida ali em Porto Jogando Seguro. uma vez por semana, talvez. Assim que possível, os senhores vejam o WhatsApp. Olha o WhatsApp. Principalmente o Lourenço e Nicola. Olha o WhatsApp, enquanto eu vou colocar na tela a tabela do campeonato que a gente não colocou O hoje. celular tá longe pra cacete. Então... Se lascou, Nicola. Deixa eu colocar aqui na tela os jogos da rodada pra gente passar a régua nos que a gente ainda não falou da 2. Já batemos aqui no Santo André. Eu quero falar sobre Santo André e Primavera. Então o Lourenço quer bater de novo no Santo André. Não é nem no Santo André, mas assim, eu queria falar um pouquinho do Primavera. Porque a gente viu um Primavera diferente na Copa Paulista. Um Primavera que propunha jogo. A gente viu os laterais chegando no fundo, muitos gols saíram dos laterais. E aí eu ficava pensando, cara, será que o Marchiori vai jogar assim na 2? Não é o estilo do Marchiori. O Marchiori subiu o ABC da Série C para a Série B, fazendo 3 gols e sofrendo 2 em 6 jogos da segunda fase. O estilo do Marchiori é se defender bem, não sofrer gol, e o que o ataque fizer, beleza. E é exatamente o que a gente está vendo do Primavera nessas primeiras rodadas. O primeiro jogo contra o São Bento não criou tanto, fez o gol ali no apagar das luzes. E agora, no jogo contra o Santo André, também não fez questão de criar. O Primavera não fez questão. O Primavera se defendeu tranquilamente. O Santo André não conseguiu criar chances claras de gol. Acho que talvez as únicas, de fato, claras, e até certo ponto não tão fáceis assim de converter, foram já na reta final do jogo. Então a gente viu um Primavera no melhor estilo marquiorismo, que para quem gosta de resultado, é uma maravilha. Para quem gosta de assistir um jogo agradável, não é dos mais legais. Não. Mas é esse o estilo de jogo que a gente vai ver do Primavera até o final do campeonato e que vai tornar, provavelmente, o time muito competitivo, porque é difícil ver o Marchiori não montar time competitivo.
Sim. Como disse o Rafael, Fernando Marchiori, um grande camisa 10, deveria ser mais ofensivo como técnico. Mas aí vai uma questão de gosto de jogo. Qualquer pessoa que vai sentar na TV vai querer ver o Manchester City, vai querer ver um Liverpool, Um Palmeiras da Copinha. A maioria das pessoas não gosta de ver um Atlético de Madrid dos tempos gloriosos do Simeone, que era um time mais defensivo. Então, vai de gosto, mas uma certeza que provavelmente vai entregar bons resultados. Isso não funciona, Henrique, meu amor. Vamos seguir aqui para o outro jogo. Quais foram os jogos que vocês já comentaram, meus amigos? A gente falou de 15 e São José, só basicamente. 15 São José? Vamos então para... Quer falar um pouco do Votuporanguense e São Bento? Vamos falar do Votuporanguense. Acho que é outro 0x0 da rodada, mas foi um 0x0 com mais oportunidades de gol. Tanto o Votuporanguense quanto o São Bento criaram oportunidades de gol. Uma questão que eu acho que fica clara no São Bento é que é um time com limite técnico. Tá. Eu acho que é claro que é um time inferior ao ano passado. Eu acho que isso todo torcedor percebeu, tanto é que o Brunão, uma cena bizarra. Quem estava assistindo a transmissão viu assim, o Brunão sai do jogo, comunicado, é levantada a placa de que ele iria sair do jogo, a torcida do São Bento comemora como um gol. É até engraçado, mas mostra um pouco a qualidade técnica do elenco desse ano. Não é um elenco inferior ao do ano passado, acho que é um fato, a gente não precisa nem falar muito sobre isso, mas de fato a gente tem que ver até que ponto pode chegar. Talvez seja um elenco com uma disparidade muito grande do ano passado a ponto de não classificar. Assim, a bola que jogou nos 2 primeiros jogos, por mais que tenha feito partidas competitivas, não foi algo muito empolgante. Eu fiquei realmente preocupado com o São Bento, cara. Então, eu acho que não é nem culpa do Fonseca, é uma questão de limitação de elenco realmente. Em relação ao Votuporanguense, acho que a primeira atuação foi um Votuporanguense muito afobado, principalmente depois que sofre o primeiro gol. Tanto é que o segundo tempo a gente viu meio que um buraco do ataque para a defesa. Óbvio que tinha todo desespero, por causa do resultado em casa, muito tempo sem perder em casa. Acho que os jogadores carregavam um pouco essa questão da sequência de bons resultados na Arena Plínio Marim. Mas o que pesa também uma coisa que me gerou um pouco de indagação do Votuporanguense é a escalação. Eu acho que tem jogadores no banco com mais qualidade do que alguns titulares. Só que eu repito, eu não estou lá no dia a dia para assistir o treino, para ver de fato o que está acontecendo. Mas o Pedrinho no banco... Não, Pedrinho no banco. Eu acho que ele pode ser encaixado. O próprio Derek no banco. O Derek no banco é um cara que eu ia citar também. Eu gosto do John Egito, mas ele tem um pouco de dificuldade de fazer essa função mais central do campo. Acho que ele rende melhor nas pontas também. Tem algumas coisas no outro programa que eu acho que dá para mudar. E uma coisa que é importante citar, assim, o Cava ele não jogou mal. O primeiro jogo ele perdeu, mas não fez uma partida ruim. E o segundo jogo ele também não fez uma partida ruim. Teve oportunidade, sobretudo na reta final do jogo, quando fisicamente sobrou diante do São Bento. Mas é um time que tem opções para, caso não consiga render, caso não consiga os resultados, para fazer mudanças. Se é hora de fazer mudança, aí é correr. Aí a volta do Henrico, eu já vou levantar a pergunta do Rafael Baldassin. Eu estava ouvindo. A pergunta eu acabei de pegar, vou pegar agora a pergunta. Não, mas eu ouvi o que o Lourenço disse, então eu não vou repetir. O Votuporanguense vai ter que aprender a jogar a divisão? Série A2 não é A3? Eu acho que aprender não, porque o Votuporanguense não está tanto tempo. O Rogério Correia precisa aprender a jogar Série A2, não Série A3? Eu vou dizer um negócio, para mim não existe aprender a jogar 2 a 3. Para mim existe você conhecer o adversário. Que, por exemplo, Ituano não é um time de... Até outro dia não estava na 2, então você aprender a jogar 2 não tem nada a ver com ganhar do Ituano. Eu acho que é uma questão de variação natural, sabe? O jogador de futebol é um ser humano, do outro lado tem 11 outros seres humanos querendo ganhar dos seus 11 seres humanos, e você tem que levar em conta essa variação. Por exemplo, ano passado o Rogério Correia, o técnico melhor fazer isso no mundo. Parecia que todo mundo que ele botava em campo estava num bom dia. Vai acontecer do cara não estar num bom dia. Eu acho que, claro, a questão de aprender a jogar 2 e A3 é você não querer jogar todo jogo com 4 atacantes achando que você é achando que você é a estrela do campeonato. Não é bem assim. Mas o Votuporanguense tem... O Votuporanguense tem um bom elenco, mas o que talvez mude de A2 para 3 é você tentar mudar um pouco menos, talvez. Talvez mudar um pouco menos. Em busca de um time... Por exemplo, eu acho que na A2... Geralmente, nos últimos anos, o Lorenzo vai concordar comigo, você vai concordar comigo, nos últimos anos a gente vê times titulares jogando mata-mata de A2.
a gente não vê um time na ida das quartas, um time na volta das quartas, um time na semifinal. A gente chega na semifinal, não precisa nem ver a escalação para saber quem tá jogando. Sim. Não que o Votuporanguense precise fazer isso, mas talvez seja um caminho. Eu acho que, assim, não me preocupa. Pontuou menos do que a gente imaginava, pontuou, mas também pegou um time cotado para ser o campeão da divisão, que é a Ferroviária, apesar de que já vamos falar dela. Seria o próximo jogo depois do outro 0x0 da rodada. Justamente. E pegou o São Bento em casa, que, pô, vai você pontuar contra o São Bento lá no SIC. Vai você achando que vai levar 3 pontos lá no SIC para ver o que te acontece. Acho que, assim, não preocupa, sabe? Não preocupa porque são 2 jogos em que a gente jamais imaginaria que o Votuporanguense ia fazer 6 pontos. Não, jamais. não. Se fizesse 3, já estava bom. Fez 1, talvez um pouco menos, mas não preocupa. Eu acho que não tem nada de aprender a jogar divisão, sabe? Eu acho que é uma questão mais de você ver como é que o teu elenco está respondendo esse ano. Tem jogadores diferentes. O Pedrinho não estava no passado, que foi? O Pedrinho não estava no passado. Quem mais não estava no passado? O Jefinho não estava no passado. Sim. São novidades também. Claro que o Votuporanguense manteve a base, mas são novidades. Sim. Lorenzo, além de adorar Catupiry, qual a sua opinião sobre isso do Rogério, do Votuporanguense? Cara, eu acho que assim, talvez o Rogério tenha mudado, porque se não me engano, a escalação do segundo jogo foi a mesma do primeiro. Mas uma coisa que eu cito é que eu acho que eu volto a repetir, é um time com opções, sabe? Sim. Os pontas têm para dar e vender, acho que são pontas todos de uma qualidade legal. O Hugo Costa, que talvez não tenha tido tanta oportunidade em outros campeonatos, está tendo nesse, então acho que o Rogério Corrêa mostra que assim, tá bem no treino, vai jogar. Não importa se não for titular ano passado, vai jogar. Então são coisas interessantes, mas tem que ver até que ponto o jogo também interfere nisso, né? Sim. Mas repito, assim, acho que o Cave tem time, elenco para brigar por algo a mais. Uma coisa que eu reparei desde que eu cheguei aqui na live e vendo aqui nossos bastidores, que É o quê? eu não vi ninguém virando membro do Escanteio SP nesse meio tempo. Ninguém? Ninguém! Ninguém! Se você quer ter Desculpa, gente. conteúdo triplo, lives exclusivas, um grupo de WhatsApp com nós 3. Que grupo espetacular, Que cara. grupo espetacular! Por R$5 mensais. Vire membro do Escanteio SP, por favor, aí. Ó, você vai ter que comer o Will Lacerda aqui. Uma marcaçãozinha. Will Lacerda Santo André pega Taubaté e Português na sequência. Esses 2 jogos são chaves e dirão que time vai brigar nesse campeonato. Justamente. É a chance do Kleina mudar o time. E para os outros 2, se a gente está falando de um Santo André que não joga por nada, é a chance de realmente enterrar o Santo André lá embaixo. Sim. E, por exemplo, se a Briosa ganha do Santo André, a Briosa vai a 7 pontos em 4 rodadas. Aí os caras da Briosa Mil Grau mandam a gente para aquele lugar. Não, sim, para eles, tomara. Vem aí, nota de... Mas a Briosa chega a 7 pontos em 4 jogos, e aí, cara, a chance de cair reduz a muito pouca. O caso do Taubaté, se o Taubaté pontua pela primeira vez contra o Santo André, cara, é para dar moral, assim, é para estufar o peito, falar, porra, saímos do 0 contra um time bom. Para o Santo André, o Santo André tem que encarar essa sequência como 6 pontos. Sim. O Santo André tem que fazer 6 pontos Dois em nessa. casa? Não, ou fora. Para mim não importa. Um time que estava jogando um time de divisão nacional, o time de divisão nacional tinha que encarar todo o jogo numa 2 como 3 pontos. Não, obviamente não é o caso, mas aqui, ó. Em casa e fora. Então vamos mudar. O Santo André tem que encarar essa sequência como 4 pontos. 4 pontos. 4 Tão pontos. baixo. Taubaté em casa, pelo que o Taubaté mostrou até agora, tem que ganhar. Briosa fora é a chance de você pontuar fora de casa, o que na 2 é difícil. Na 2 é difícil você pontuar fora de casa. E como a gente disse, para Briosa e Taubaté é a chance de estufar o peito. Imagina a Briosa na 4ª rodada com pelo menos 7 pontos. Isso que a Briosa vem quarta-feira pegar o Juventus na Rojavari. Que é o que o Paulo Galvão falou. Oxe, o Juventus já ganhou da Briosa, 7 pontos da Briosa será nas cordas às 5 e 5 da tarde. Muito pelo contrário. Briosa cara. vai a 10 domingo. Se o Juventus jogar o que jogou nos 2 primeiros jogos, a Briosa vai a 10, vai a 7 quarta-feira. Exato.
Mas, amigos, vamos falando já de Briosa. Vamos para o outro 0x0 da rodada. Um Briosa Capivariano. Algum destaque do foi jogo? Um jogo gostoso de assistir. Acho que vai ser uma atuada tanto das duas equipes. A gente sabe que o Hélio Suzerano tem o estilo de jogo dele, que é ofensivo. Sim. E o João Valim também não monta time defensivo. Não. O João Valim é um cara que gosta de jogar para frente. Foi um jogo agradável. Eu acho que o que fica de lição, sobretudo da Portuguesa Santista, que é um time que está bem fisicamente. Sim. Demonstra estar bem fisicamente. Que era uma questão de muitos jogadores que não jogaram ano passado ou Sim. que voltaram ano passado de lesões graves. E- Para mim, por exemplo, o Tom. O Tom e o Charles. O Tom São Charles, dois caras que inteiros. Cara, a Briosa tem, assim, talvez uma das boas duplas de ponta, Sim. uma das melhores duplas de ponta nessa dois. Sim, e uma questão que é importante é que, assim, a Portuguesa Santista foi um jogo de igual para igual, criando chances, né? O Capivariano teve chance, a Portuguesa Santista teve um lance, cara, que o Charles sai na cara do gol. É que a bola bateu na cara. A bola... Não, mas o gramado não atrapalhou, vou ser É. sincero, o gramado deu uma atrapalhada. Tem um lance que o Charles sai na cara do gol, o gramado dá uma atrapalhada, barra ele, se complica um pouco, mas assim, Em Santana do Parnaíba era gol. era gol. Mas assim, o que fica de interessante é que assim, a Portuguesa Santista tá jogando muito mais do que a gente imaginava. Isso é um fato. Enfrentou dois times de prateleiras que a gente não tá, prateleiras não das melhores, assim, enfrentou. Mas é uma Portuguesa Santista que, para nossa felicidade, porque sinceramente, eu particularmente torço pra Briosa não cair. O pessoal acha Todos aqui torcemos. o pessoal acha que a gente pega no pé da Portuguesa Santista e tal. Às vezes o pessoal que viu só a prateleira da live, não, é um time que a gente tem apreço. Então, pô, pensar que assim, ele tá jogando bem e tá mostrando muito mais do que a gente imaginava, pra mim é ótimo. Eu tô feliz da vida. Goião, vem. Chega aí, cara. Pô, Vem que você tá com a camisa do Chegou maior mais- galo chegou do mais mundo. convidado. Do maior galo do Boa mundo. noite, senhores. Guilherme Goya. Muito boa noite, Lô. Boa noite. Boa noite, rapaziada. Há muito tempo que eu não apareço aqui. Tô com saudade, mas vim ouvindo o programa. Olha só. Camisa do E maior vim galo muito do bem vestido, mundo. né? Vim muito bem vestido. Acho que quem acompanha há mais tempo já sabe do meu apreço pelo galo mais lindo do mundo, né? Não é o galo do Milton Neves, mas é o nosso galo. Mas valeu, vamos deixar vocês seguirem. Vai lá. Depois eu vou acompanhando. Eu acho que é isso. Eu acho que É. assim, o pessoal não pode, em momento algum, achar que a gente quer que a Briosa caia. Não. Assim, no fim das contas, cara, a gente O único time que a gente torceu pra cair na vida foi o Red Bull. foi o Red Bull. Foi o Red Bull. E não por causa dos caras, Não. porque era um time B. Sim, exatamente. A gente não torce pra time cair, cara. E assim. Tanto no é meu- que a gente fala programa é uma pena, a divisão tem 16 só. Sim. E assim, e a gente tem que falar. Claro que a gente pôs a Briosa na luta contra o rebaixamento. Mas tem dois fatores que, para mim, são muito importantes para a Briosa nessa disputa. A primeira foi ter ganho do Taubaté na estreia, Sim. fora de casa. Que se esse jogo fosse na 15ª rodada, poderia ser ali a última chance dos dois, na nossa projeção. Ganhar do Taubaté fora, você já soma 3 pontos fora, o que na 2 é muito difícil, e rouba 3 pontos de um adversário direto, teoricamente. A segunda, o fato da Briosa estar competindo em todo jogo, coisa que tem time na 2 que ainda não conseguiu competir em nenhum jogo. Cara, nesse ritmo, a pergunta não é se, a pergunta é quando a Briosa escapa do rebaixamento, em que rodada. Eu quero Inclusive- deixar uma observação, que muita gente fala, o futebol é jogado nas duas primeiras rodadas. Eu não olhei, mas vou olhar agora a tabela da Série 2 Do ano de passado. 2024 com as duas rodadas. Tá bom. Enquanto olha, mais um recadinho para que você vire membro. Por causa de ideia dos nossos membros, teremos um conteúdo novo sendo feito daqui a pouco no escanteio. Qual? Vamos refazer as prateleiras a partir da 5ª rodada. Só para os números. Só para os membros. Um power ranking Nossa, que porra bonita. do Dá 2. da 2. Quero Então, deixar- pra gente, se você quer ter esse conteúdo, quer participar do grupo de membros, novamente, seja membro por R$5 mensais. Quem que era o último colocado na 2 de 2... Não olha, Nicola. Não olha. Eu já olhei. Quem Eu não que olhei. era o último colocado da 2 de 2024 após 2 rodadas? O meu palpite é o comercial. Juventus. Era? Juventus da Moca. Foi Jura? o único time que perdeu as 2 rodadas ano passado. Detalhe, Caramba. classificou. Bom, mas é verdade, Sabe né? quem que era? Era o Juventus do Jardim. Sabe quem que era o penúltimo? Quem? O Monte Azul. A Portuguesa Santista. Que quase Que foi para a semifinal para acesso junto com o Juventus. Então, assim, 2 rodadas, eu fico assim, o que mais a gente tem que analisar das 2 primeiras rodadas é a bola jogada. Se o time jogou bem, se o time jogou mal, se correspondeu ao estilo de jogo que a gente esperava, tudo isso a gente tem que levar em consideração.
mas são 2 rodadas só, é um recorte muito pequeno. Nesse- Eu acho que a gente consegue ver um padrão de jogo após 4 ou 5 rodadas. Menos que isso é muito difícil. Nesse recorte, inicialmente, quem passa de ano até agora são pouquíssimos times. Sim. E uma coisa que eu acho que a gente tem que citar, tem alguns... É mais uma questão de gosto, não resultadismo. Mas tem alguns treinadores que assim estão fazendo jogos que deixam um pouco a desejar. Jogos chatos de assistir, sem oportunidades. Enfim. Vamos pro Juventus Rio Claro? Vamos. 2-2, jogão. Você estava no Eu estava. estádio. Você estava? Não estava, mas o Gabriel estava. Gabriel Ambrosio estava no estádio. Emocionante. Rafael Costa, Masterclass. Denilson, Masterclass. Sim. Mais um empate que você sai como, hein? Cara, não, pelas circunstâncias, o Juventus tem que estourar champanhe no vestiário, porque... E o Juventus tem que dar graças a Deus pela contratação do Rafael Costa. Assim, inclusive, no fim do jogo, o Rafael Costa... Tchau, Lorenzo. No fim das contas, o Rafael Costa, ele tenta um chute do meio do campo, que o Passarelli estava um pouco adiantado, e aí o Rafael Costa tenta um chute do meio do campo. E o cara do meu lado no estádio falou: se o Rafael Costa faz esse gol, a gente quebra a estátua do Pelé e levanta uma dele hoje. Porque, assim, foi Rafael Costa 2 e o Claro 2. Eu quero dar uma nota de repúdio para Nicola Ferreira. E Guilherme Goiás está com a camisa do maior time do interior paulista. Nota de Que isso. Mas, assim, isso vai te gerar backlash aqui. O negócio é o seguinte, eu achei que o Juventus jogou muito mal o fim do primeiro tempo. O fim do primeiro tempo, para mim, é uma bandeira vermelha para o Juventus enorme, gigantesca, do tamanho do estádio. Por quê? O Juventus faz 1-0. Opa! O barulhinho da chama. O Juventus faz 1-0 no Rio Claro, passeando no Rua Javari. É impressionante. O Juventus parecia outro time na nossa frente. De repente, o Mate se machuca. O Mate sente a coxa, sai, tem a famigerada parada técnica, e dali para frente o Rio Claro não somente vira o jogo, como cabia 2, 3, 4. O que a gente falou até no comecinho do programa por cima, para mim o que pecou foi o Rio Claro não ter mantido esse ritmo no começo do segundo tempo. O Rio Claro claramente recua. O Juventus arma protege a defesa com o Marzagão jogando de terceiro zagueiro, na verdade foi o primeiro zagueiro, né? E o Rio Claro recua, não sei se foi intencionalmente ou não intencionalmente, mas o Rio Claro para de jogar. Sabe, o Caio ele fez 1, 2 defesas no segundo tempo inteiro, que eu me lembre. E aí o Juventus foi, apesar de estar jogando muito mal tecnicamente, sabe, os jogadores ainda estão apanhando da bola, foi ganhando metros, foi ganhando espaço, e aí, de repente, o Rafael Costa estava na entrada da área toda vez. Uma falta, cara. Aquela falta ali, na hora que sai a falta, a gente fala, puta, dali é pênalti para quem sabe bater. O Rafael Costa mostrou que sabe bater. Fez o primeiro gol de falta do Juventus desde 2021. O primeiro com o público, e aí é uma questão a gerar discussão. O último que eu lembro foi em 2016. O Silvio Oshiro, nosso amigo da Web Rádio Moca, ele disse que o Potiguar fez um gol de falta em 2019. Eu não lembro desse gol, mas eu confio nele. Então, desde 2019, ou seja, 5 anos que o Juventus não faz um gol de falta com o público. 6 anos, estamos em 25, é verdade. Impressionante. Mas eu acho que, assim, para os dois, o resultado foi ok para o que foi o jogo, sabe? O Rio Claro, pela postura recuada em excesso para mim, sabe? O Rio Claro poderia ter ganho o jogo com alguma vantagem. E para o Juventus, sim. Claro que o Juventus tem que comemorar o ponto conquistado, mas o time ideal não é o que estava em campo ontem. Você levantou o dedo. Você falou de time ideal, eu queria até fazer uma pergunta, Nicolinha. E aí o apresentador vai ter que responder. São 2. Claro, a gente falou muito no começo da live, antes do senhor 15 de Piracicaba, antes do senhor sócio Agauro chegar, que é muito cedo para você fazer qualquer prognóstico, para você dar qualquer nota. Mas tivesse você que dar uma nota para o trabalho de Sérgio Soares nessas 2 rodadas de Série A2, após fresco empate entre 2-2 Juventus e Rio Claro, que nota vocês dariam? Essa é a primeira pergunta. E eu tenho uma segunda. Saudades André Dias? Que eu ia colocar o que o Henrique Gregory colocou. Saudades do André Dias quando eu vejo esse Caio
esse Caio aí. Vamos lá, para mim, claro, assim, o primeiro gol é um gol que assim, o goleiro não pode tomar. O primeiro gol, eu digo lá em Lens. Sim. Aquele gol é quase um gol de zorra total, assim, de vai que cola. Impressionante. Mas foi um erro, todo mundo erra. Eu erro, você erra, Nicola erra. Todo mundo. E eu não achei que ele teve culpa nos 2 gols na Roda Javari. Pô, ele chegou no pênalti. Ele chegou no pênalti, o que já é muito difícil. No segundo gol, claro, ele poderia ter saído do gol, mas é como eu estava falando com o Lorenzo aqui antes da gente começar. O cruzamento teria que ser cortado. Ou não, ou ser travado ali na hora do cruzamento, ou ser cortado pela defesa. Ele não podia ter chegado no Denilson. E o pênalti cometido foi uma falha individual do Matheus Guedes, outro zagueiro. Os zagueiros do Juventus não vêm fazendo uma boa 2. Dito isso, para mim, até agora, o trabalho do Sérgio Soares, para mim, é uma nota 6. Passa de ano. Passa de ano. Para mim, passa de ano, porque o Juventus, em 2 jogos, teve 4, 5 formações diferentes. Se não, assim, fosse um técnico um pouco mais, qual que é a palavra? Mais avesso a mudanças, o Juventus teria tomado 2 derrotas nas 2 primeiras rodadas, estaria na vice-lanterna pelo saldo de gols. Ontem, o Sérgio Soares botou em campo pelo menos uns 3 esquemas. 4-3-3, depois 3-5-2, depois 3-1-6, sabe, com um monte de atacante. E foi nessa que o Juventus achou um ponto que em 98% dos cenários não viria. Achou porque o Rafael Costa é um craque. Para mim, até agora, o problema é individual. Os jogadores do Juventus não estão afiados. É que eu acho que para uma análise do resultado, você necessariamente precisa ter o distanciamento histórico. Se o Rio Claro faz uma campanha de time rebaixado, você perdeu 2 pontos. Perdeu 2 pontos. Se o Rio Claro faz uma campanha de líder da primeira fase, você ganhou 2 pontos dentro da difíceis no circunstância, final. entendeu? Então, claro, analisar o resultado pelo resultado é difícil porque você precisa do distanciamento histórico. Isso vale para qualquer coisa. Sim. Vale para Capivariano 0, Português Santista 0. Pode ter sido um duelo de 2 times que vão brigar para não cair. Que é o que a gente falou na primeira rodada, inclusive. Pode ter sido esse duelo. E aí, a partir daí, você perdeu um ponto em casa para um time que vai brigar pela mesma competição que você vai brigar. Ao mesmo tempo que pode ser que o Capivariano surpreenda todo mundo e aí, ao invés de ir para a zona do limbo, como foi previsto na prateleira, eu estava olhando para essa câmera para Essa aqui. Eu sempre tô. para vir uma notinha de repúdio de novo. Um abraço para o Matheus. Pode ser que o Capivariano surpreenda e brigue por G8. Aí você perdeu você deixou de ganhar 2 pontos em casa, você ganhou 1. Talvez você tenha ganhado 1. Então, acho que precisa de distanciamento histórico. A pergunta da nota é mais nesse sentido mesmo que você falou. De como está preparado o Juventus para o que vem a seguir. Para o que vem daqui 3 rodadas. Nas próximas 3 rodadas. Mas o Henrico não respondeu uma questão. Qual questão? Você tiraria o Caio para o André Dias? Bom, aí a questão para mim... Aí eu respondo a questão... Nosso Clark Kent chegou já... Caramba, o cara tirou o óculos. O cara virou o super-homem, porra. Aí eu respondo a questão com uma outra questão. Isso só é cogitado porque o reserva é o André. Sim. Se não fosse, isso não seria cogitado. Eu acho... Nome então. O quê? Não é que é nome, mas eu acho que se o André fosse um goleiro bom, mas desconhecido, isso não seria cogitado. Se o André fosse o Passarelli, ele seria cogitado? Se o André fosse o Passarelli, isso não seria cogitado. Acho que por nós sim, mas pelos normais, torcedores, que acompanham um pouco mais todos. Porque acho que o que a gente tem que citar é que assim, o Caio demonstrou insegurança Henrique, você é O Caio demonstrou insegurança nas 2 primeiras rodadas, isso é um fato. Mas o campeonato dele ano passado foi muito bom. Foi muito bom. Você coloca o campeonato inteiro do ano passado, que foi muito bom, em xeque, por 2 rodadas? Não. Mesmo tendo o André Dias no banco? Não. A minha questão com isso é a seguinte: um goleiro não perde uma posição tão cedo assim. O goleiro é a última pessoa a perder a posição. O André também... O André também não fez nada para perder a posição, se a gente for comparar a Copa Paulista. O André, no último jogo contra o Taquaritinga, que o Juventus foi eliminado pela diferença mínima, o André pegou até pensamento. Foi um dos melhores jogos do André, assim... Na carreira dele. E contra a Ferroviária também, no jogo de ida... Acho que foi no jogo de ida da semifinal que ele joga, né? Ou foi na ida das quartas de final. Das quartas com a Ferroviária. Ele fecha o gol. Ele pega até o Wi-Fi também. Essa é a grande questão, sabe? Ano passado, e isso até foi perguntado para o Sérgio, quando ele chega ao Juventus, no lugar do Jorginho. O Caio é o teu goleiro ou o André
volta pro gol. Ele falou, então, o Caio não fez nada para perder a posição. É injusto com ele sair do time. Eu acho que o André vai jogar quarta-feira? Não. Mas não seria uma surpresa, porque é o André. Você gostaria? Você continua não respondendo. Não. Eu quero saber o Henrique Liberatório, o CPF. Eu não quero saber o CNPJ. Eu quero sua opinião pessoal. Vocês vão tomar gol. Você, Henrique, gostaria? Não? Você acha? Você não acha? Você gostaria de ver o André? Eu não sei se deu para ouvir, porque o Fê tá longe. Não, o Fê perguntou. O Fê perguntou se o Henrique, CPF, gostaria de ver às 15 horas André Dias no lugar do Caio. Mas aí eu falei, eu gostaria de ver o André Dias todos os jogos, assim, independente de Caio, independente de assim, se o Neuer viesse pro Juventus, eu ia querer que o André fosse titular. Se eu gostaria de ver, se eu trocaria nesse momento o Caio pelo André, a resposta é não. A resposta é não. Acho que 2 jogos é um recorte muito pequeno para isso. O negócio é o seguinte, a insegurança, por exemplo, na saída do Caio do gol, principalmente no jogo de ontem, que eu achei que o Caio ficou um pouco travado embaixo da trave, eu acho que se deve à defesa, não a ele. Então, eu acho que não é uma questão, putz, o goleiro é o responsável pelo Juventus ter um ponto. Não é. Não é. Eu queria falar só um negócio do Rio Claro. É uma postura que a gente vê em muitos clubes assim do mundo. Tem a vantagem do placar, recua totalmente. Ativou o modo Carille, segundo o Guilherme Lopes. Exatamente, o Rio Claro recuou demais. Sem necessidade. Uma coisa é você recuar e ter o contra-ataque. A outra é você recuar e não ter o contra-ataque, porque o adversário fica muito seguro em campo. O Juventus ganhou muita segurança dentro de campo, porque o Rio Claro não criou mais. O segundo tempo do Rio Claro não criou mais. O que mais me pega é que, assim, o lance seguinte do empate do Juventus, que já foi no finalzinho do jogo, o Rio Claro ele conseguiu chegar. Sim. Então, assim, é uma questão de só apenas tentar. Era uma questão de um pouco mais de coragem, talvez, não sei. O Rio Claro sentou no placar e foi penalizado na reta final por uma coisa que estava acontecendo já algumas vezes, assim, a famosa falta perto da área. Ou para alçar a bola, ou para chutar no gol. O Rio Claro fez várias faltas nesse sentido. Então, acho que fica essa lição para o Rio Claro. E repito, a falta que saiu o gol do Rafael Costa é bem polêmica, tá? Então, é polêmica, mas ela só acontece porque o Rio Claro recuou tanto que o Juventus estava vivendo ali. Sim. O Juventus, nos últimos 10 minutos, tocava a bola na frente da área do Rio Claro. Uma coisa que eu acho que ficou clara, eu até comentei isso nos programas prévios do campeonato, no último, o mercado do Juventus em relação aos pontas é muito questionável. Por enquanto. Mas o Rodrigo Carioca entrou muito bem. Acho que é um cara que ganhou uma moral em relação a esse jogo. Ainda mais se o Léo não jogar quarta-feira, provavelmente ele sai com a 11, ou com a 7, ou com a 9. E agora vai ter mais um problema, que é a lesão do Matheus, né? Ao que tudo indica, pelo jeito que ele cai no campo, é algo que talvez tire ele de algumas partidas, né? Até por precaução, né? Sim. E até deixar claro para o torcedor do Juventus, assim, o Léo Castro não jogou por problemas particulares, né? Sim. Acho que não vale o caso de falar aqui. Problemas particulares, ponto. Cada um tem os seus. Assim, talvez ele esteja disponível para quarta-feira. Eu quero que os senhores falem sobre a Masterclass do meu mano Lelé, que venceu a Ferroviária na Fonte Luminosa. A gente vai falar depois, porque antes de eu falar tá em ordem do aqui. Jogo da rodada. Tá em ordem. O Masterclass, antes do Masterclass... Neto Berola? Masterclass de Neto Berola, mas Neto antes... Quem já está berolado? O Henrico falou que ele teria dúvida se... ele teria dúvida se tiraria o Caio, sim, mas você tiraria as árvores que ficam atrás do gol da Javari? Pode ser alguma. Vamos para o jogo da rodada. 3-2 Ituano, 3 gols de Neto Berola, 2 gols de Caio Mancha. O Ituano chegou para a Série 2 finalmente, né? Calma, porque eu acho que é importante citar que a defesa do Grêmio Prudente errou muito nesse jogo. Sim. Mais até do que o aceitável. Assim, foi erros assim, particulares, individuais, muito grandes. E o Ituano que o nosso grupo de membros não perdoou absolutamente. Exatamente. E o Ituano foi bem aproveitar esses erros. Eu acho que, mais do que isso, a gente fala, jogador de Série B na Série 2 faz diferença. Acho que o Neto Berola é um grande exemplo. Há quantos anos o Neto Berola não está escondido na Série B? Tá sempre no time de Série B, a gente não vê ele se destacar, não vê fazendo. Nos últimos 3 anos ele tinha marcado 2 gols. Então, ele tem 4 essa semana. Exatamente, a gente fala, jogador que tá na Série B e se mantém na Série B, ele não se mantém à toa. Não é por causa de empresário, não é por causa de sei lá o quê. O cara que tá na Série B, ele é bola, ele é bom jogador, é o fato a questão do Berola. Ele é um bom jogador de Série 2, é um jogador muito acima da média de Série 2, e mostrou isso nos 2 primeiros jogos. Foi a grande válvula de escape do Ituano no primeiro jogo, e botou a vitória debaixo do braço contra o Prudente. Então, assim, chama a atenção, a gente falou Ituano, faltou mercado, talvez, faltou contratar, ainda não tem um camisa 9 de fato, mas
contratou caras e tem caras no elenco que para uma Série 2 é um nível muito interessante. Sim. E uma coisa que é interessante citar. A análise do primeiro jogo fica muito condicionada por causa da expulsão do Caio Mendes, se eu não me engano, logo no primeiro tempo. Mas esse Ituano do jogo contra o Prudente é um Ituano interessante. Um Ituano que deixa jogar, mas que também joga. Sim. E o Prudente fica... Essa questão de a zaga falhou demais. Então, tem que... Exatamente. Já tem gente pedindo o Caio César titular, por exemplo. Então, Já tem aqui. vamos ver no próximo jogo como a defesa do Prudente vai se comportar. Mas, assim, as falhas individuais pesaram muito. Só que, ao mesmo tempo, é legal falar do Caio Mancha, né? Acho que por mais que o Prudente tenha perdido, a gente tem que citar que o Caio Mancha ele fez 2 gols, já chegou a 3 nessa Série 2. E, querendo ou não, tem times que economizaram um 9, coisa que o Prudente não fez e talvez está surtindo efeito. Inclusive, a gente contratou 2 caras que podem ser o artilheiro do campeonato. Cara, a gente fala muito. 9, o gol tem que ser pago. Gol custa caro. Gol custa caro. Você tem jogador que você paga pelo gol. Paga pelo gol. Assim, tô desembolsando tanto pelo gol. Porque o Caio Mancha, toda a Série 3, toda a Série 2, ele vai fazer no mínimo 4, 5 gols. Só para pegar aqui, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, Escanteio SP. O que você tá esperando? A gente colocou os artilheiros da... Quantos likes tem? Quantos likes tem? Vocês que estão... Você tem que dizer. que pra mim é mais difícil. Pra mim aparece 73, bom número. Seria 3, mas a gente tá com... chegar a 100. Mas tá com 9,2, dá pra chegar pra 100. Se chegar a 100, Não. A gente vai Não. dar parabéns pro Henrique. a gente quer dar parabéns pro Henrique ao vivo. Tá bom. É pica. Vamos que nós temos uma Vamos. hora e meia de live e tá faltando jogo na 2. E Não vamos começou nem pra- a 3 ainda. Vamos pro Masterclass do Lelé? Vamos. 1x0, Oeste, gol do Henry. Gol do Henry, não. Ou contra. Gol contra do Jackson. Depende, o gol do Cristiano foi o gol do Alexandre Avoá. Foi gol do Aruá bastante. O que eu levo... Então a nossa arte tá errada. Tá errada porque a gente não tem bola de cristal. A gente tem que ir com o que fala a transmissão e o que fala o... Mas vendo o ângulo atrás do gol, é gol do Aruá. Esse foi gol contra do Jackson. E assim, Saudoso muito Jackson. mérito do Oeste, porque o Oeste estava segurando um ponto contra o adversário que supostamente é o mais difícil do campeonato. Em casa, fora de casa, digo, o adversário jogando em casa. Você roubar um ponto da Ferroviária em casa, da Ferroviária em Araraquara, já é um feito enorme. E aí, cara, Ferroviária não conseguindo jogar ali, brincando com fogo, uma bola espirrada, gol contra, 3 pontos pro Oeste. E assim, se estamos falando de times que em teoria deveriam brigar por G8, que não estão jogando por nada, você fazer 3 pontos em Araraquara contra a Ferroviária, cara, é um feito muito grande, sabe? Se o Oeste não cair por 1 ponto, ou classificar no G8 e 8º por 1 ponto, esse é o jogo do ano. E ao mesmo tempo que pode ser um jogo importante para a Ferroviária, porque assim, a gente tem que lembrar que ano passado a Ferroviária foi muito preguiçosa durante todo o campeonato. A sensação que a gente teve é que a Ferroviária a gente sobe quando quiser. É a sensação que passou. Sim. E caiu nas quartas pro Juventus. Jogou melhor que o Juventus na soma dos 2 jogos? Jogou. Se alguém tivesse que ter passado o tempo normal, era a Ferroviária. Mas caiu nos pênaltis. É o que E conta foi a bola um na rede. cenário muito semelhante ao jogo contra o Oeste. Se alguém tivesse que ter ganho por mérito de chances criadas, era a Ferroviária. Mas o Oeste também criou. O Oeste teve bola na trave, assim como a Ferroviária. Então, assim, foi um jogo aberto. Mostra que a Ferroviária talvez, são 2 rodadas, esporte muito pequeno. Talvez não seja o bicho-papão que a gente espera. Mas aí a gente vai ver mais pra frente. Mas aí o problema não é nosso, porque deveria ser. Montou o elenco para ser. Exatamente. E aí tem questões que a gente já viu reclamação da torcida do estilo de jogo do time e de algumas escolhas específicas do Júnior Rocha. Então, essas derrotas, às vezes, para certos times que a gente coloca como um dos favoritos, é bom para você ligar o sinal de alerta. E até para quem não é muito favorito. A gente lembra, ano passado, a gente falou do começo do Juventus, começou na lanterna. O Juventus começou a jogar bola depois de tomar 5-0 em São José. Exatamente. Daquele dia em diante é outro time. Quem sabe esse não é o 5-0 desse ano. Tem que ser. Mas assim, o claro é que assim, ano passado a gente já botou a Ferroviária sozinha na primeira prateleira e a gente se decepcionou. Esse ano a gente repete o feito, o elenco é ainda melhor. E o primeiro jogo em casa já não ganha. Ano passado, pelo menos, ganhou o primeiro em casa. Também na segunda rodada, se não me engano. Mas perder o primeiro em casa, deixar essa má impressão na torcida é difícil, sabe? E assim, quando a torcida vai no estádio, vamos fazer uma conta aqui, 2.000 foram na Fonte Luminosa. Você perde de 1-0 para um adversário, em teoria, um pouco mais frágil, com gol contra, no jogo seguinte dá 1.000. Não. E é importante citar que, assim, eu acho que pode ser uma tônica da Ferroviária em casa.
que é a questão de enfrentar times que jogam mais fechado. Estou pegando o dado do SofaScore. Ferroviária teve 73% de posse de bola, 28 finalizações, não venceu o jogo. Só que assim, não é que o Oeste não criou. O Oeste teve seus 27%, mas deu 14 finalizações, que por si só já é um número alto. E teve, aqui vendo aqui, teve mais defesas do goleiro, teve mais tudo, mas o Oeste, o Ferroviária... A única coisa que importa é a bola na rede. a bola na rede. O negócio que é legal citar é que assim, o Oeste teve 9 finalizações, até mais, dentro da área, que é um parâmetro legal. É um negócio que o Guardiola fala muito, assim, quando você finaliza de dentro da área, você tem muito mais chance de fazer o gol. E é uma coisa que eu acho que conseguiu fazer. O Arsenal é o contrário. O Arsenal, quanto mais perto tá no gol, menos chance de fazer gol. Tchau, hein? Vamos. Amigos, fechamos série 2? Vamos pra série 3? Só uma dúvida. Que eu quero sua dúvida direta. Sua resposta. Com o Oeste ganhando, Briosa indo bem, Capivariano ali. Hoje, o Taubaté é a grande decepção dessa série 2. Dá pra Decepção falar que é uma de decepção, não mas, assim, expectativa. eu acho que foi o único time que não se mostrou competitivo. Competitivo. Eu acho que o problema, a impressão que deixa do Taubaté contra o São José é que ele não foi competitivo. O São José foi completamente dominado pelo Prudente na estreia? Foi. Uhum. Mas ele, até certo ponto, foi competitivo. Ele teve seus momentos. O Taubaté não teve momentos contra o São José. Então, isso passa de mais complicado. Todos os outros times tiveram momentos nos seus jogos. O Taubaté não. Vamos para a série 3. Vamos mudar de telinha. Porque começou a série 3. Começou com União Suzano e União São João. 1-1 no jogo da estreia. Um resultado bom para ambos, né? O União São João saiu na frente no primeiro tempo do gol do Luiz Flávio, o União Suzano empatou. É um jogo interessante. Acho que a Série 3, primeira rodada, é muito pouco para a gente realmente falar os times e tal. O que empolgou dessa primeira rodada, sinceramente, foi o Rio Branco. A atuação do Rio Branco contra o Cachorro foi muito boa. Tanto é que faz 3-0. Tudo bem, o Cachorro teve suas falhas individuais na saída de bola? Teve. Mas É o álcool. A atuação do Rio Branco foi muito boa, o Cachorro teve dificuldades, tentou fazer a saída de bola e tomou os 2 gols por falhas individuais. Eu acho que fica essa questão. O Rio Branco era um time que a gente tinha um serviço, não temos mais, de relatórios para apostadores. E aí teve um apostador que me mandou mensagem falando assim: cara, o Cachorrão todo ano briga na 3. Você acha que é interessante o empate ao Cachorrão nesse jogo? E eu falei, cara, não. Por quê? Porque o Rio Branco foi o time sensação da pré-temporada. Foi o time que venceu seus jogos, chegou a vencer time dia 2 e pelo pessoal que assistiu os jogos, falou que a atuação do Rio Branco foi boa, tanto nos jogos treinos quanto... Enfim, nos jogos treinos. E no jogo treino é muito mais importante atuação, volume de jogo, caramba, do que resultado. Exatamente. Então, acho que fica... O Rio Branco é um time que a gente espera muito pela bola que se falou na pré-temporada e por esse primeiro jogo, né? O Rio Branco decidiu a partida em 45 minutos. Sim. E Rio Preto. Rio Preto Catanduva, outro time, cara, que os rios ficaram legais. Quando rolou esse 3-0, eu falei, a primeira coisa que vão falar das prateleiras é o Catanduva, o favorito ao acesso, tomou 3-0 na primeira rodada. Mas esse resultado mascara muito o que foi o jogo. O Catanduva fez um primeiro tempo jogando no calor de Rio Preto, bom, teve volume de jogo, criou, o goleiro do Rio Preto, Léo, foi muito bem. Então, esse 3-0 mascara. E aí, no segundo tempo, o Rio Preto faz o primeiro, faz o segundo sequência, e no último minuto, no finalzinho, o Jean Roberto, se não me engano, acerta um chute absurdo do meio de campo, faz um golaço. Então, assim, o 3-0 não reflete o que foi o jogo. É um placar relevante pra caramba pro Rio Preto? Sim. É o melhor Rio Preto dos últimos anos? É o melhor Rio Preto dos últimos anos. Mas não é um placar que reflete o que foi o jogo. Mas liga a questão de... Liga o sinal de alerta do Catanduva por duas coisas que a gente comentou, assim. A gente olhou a escalação do Catanduva e falamos, não é possível que tem certos jogadores que estão no banco de reserva. A gente não tá para ver o dia a dia, não sei se o cara tá voltando de lesão, se ele não rendeu na pré-temporada, mas Marlon Lopes no banco é uma das coisas que não faz o menor sentido. O Marlon Lopes, para mim, é titular na maioria dos times da Série 2. O Marlon Lopes é titular do Juventus hoje. Como é que ele vai ser banco do Catanduva? Entendeu? Óbvio que treino decide quem vai jogar, etc, beleza. Mas tem jogador do Catanduva que não dá para colocar no banco. Léo Couto, Brito. Anderson Brito, exatamente. Mas uma coisa tem que admitir do Catanduva. Tava vendo até a escalação para confirmar.
o Catanduva postar a tabela com o Catanduva em último Cara, pelo é menos coragem, cara. Transparência. Quem dera todo time fosse assim. Mas fora... Você quer comentar do Rio Preto e... Não, nada a comentar. É um bom resultado para o Rio Preto. Sinal de alerta no Catanduva. E, assim, de novo, futebol se decide dentro do campo. Não adianta o Catanduva montar um time dia 2 na A3 e não fazer por merecer o acesso, sabe? Aí, em vez de ser o grande favorito, vai virar a grande decepção. Ó, só para o Rafael Badassin tá fazendo brincadeirinha. Nós estamos rindo aqui. Vai sair, vai ser expulso do grupo. Mentira. Isso é brincadeira. Rafael, torcedor do União Barbarense. Que vai brigar pelo acesso. Que vai brigar pelo acesso. Já adianta que a gente não fez prateleira hoje. Justamente. Porque não Porque tem. eles não estão registrando jogadores ainda. Mas assim, o União Barbarense é um time interessante. Ó, o Davi Fernandes. Sertãozinho jogou muito mal essa estreia. Se quiser brigar por alguma coisa, terá que melhorar bastante. Apesar de tudo, foi apenas uma rodada. É isso que a gente comentou. A primeira rodada. É difícil a gente, de fato, fazer um recorte só com uma rodada. É uma coisa a dois. A gente tá falando briga pelo rebaixamento, briga pela Não. mas, cara, duas rodadas é muito pouco. Tudo pode mudar durante o campeonato. O melhor jogador pode machucar, o time pode parar de render, pode o time rachar, atrasar salário, tudo pode acontecer. Mas falando em segundo de atuação, o Sertãozinho deixou um pouco a desejar, realmente. É um time que tem material humano, mais que a Francana, por exemplo. Mas não tem altitude de Franca. Não tem atitude de Franca, A né? vem no estilo do Vantuil mesmo. E o Sertãozinho esperava um pouco mais, até porque é um treinador que tem um jeito de jogar muito agradável. Talvez ainda não tenha conseguido implantar o estilo de jogo. Mas o Marcelo Marelli é um dos caras que eu tenho mais esperança de ver cada vez mais em divisões maiores. Acho que o Sertãozinho é um ótimo clube para ele se mostrar, tem jogadores para isso. E agora vamos ver o jogo em casa, né? Que eu acho que vai ser uma prova de que se realmente talvez ele teve dificuldades para fazer o estilo de jogo dele na pré-temporada, ou se foi uma obra do acaso, algo fora do padrão, essa atuação contra a Franca. Ó, e uma coisa que a gente tem que falar desse jogo. O quê? Que golaço do Gustavo. Tá? Sim. Belo gol do Gustavo. O gol do Cirilo também no Monte Azul foi, Nossa, foi impressionante. Assim, um cara que não sabe fazer isso, o domínio ele já chutou e a bola tá na mão do goleiro. Falando de outro jogo da Série A3, eu quero destacar, acho que pra gente terminar também, Bandeirante 2, Marília 1. Falando em sinal de alerta, mais uma escalação que assim a gente olhou e falou, não sei, não tanto quanto a do Catanduva. A do Catanduva a gente olhou e falou, pelo amor de Deus. A do Marília a gente falou, bolinha de gol. A gente olhou e pensou, assim, beleza. Não é a que eu faria, mas eu também não dei treino 2 meses. O Ricardo Costa deu. Mas realmente... Inclusive, desejo melhoras pro Ricardo Costa, que tá com dengue. Inclusive, eu vou contar o bastidor aqui, que quando o Nicola mandou uma... Ele encaminhou a nota que o Lucas mandou, o Lucas Assessor mandou no grupo do Marília. Alguém do grupo. Alguém do grupo mandou. E ele encaminhou, e eu recebi a notificação. Após a derrota por 2-1 para o Bandeirante, o Marília comunica que o técnico Ricardo Costa... Aí eu falei, puta, já demitiram o primeiro. Mas ele estava com dengue, desejamos pronta melhora para ele. O fato é que o Bandeirante ganhou. Sim, o Bandeirante ganhou. Não é que o Bandeirante achou 3 pontos. O Bandeirante ganhou do Marília. O Bandeirante fez por merecer 3 pontos contra o Marília. E é impressionante, assim. Ele com dengue, com aquele calor suportável aí, É claro, como a gente... A primeira rodada é realmente para ver quem... É um ponto de partida. É para ver qual é o trabalho do time até agora. Se vai ter que melhorar muito, se vai ter que manter, se vai ter que achar novidades. O Marília e o Catanduva receberam 2 avisos muito grandes na primeira rodada. Que, assim, são 2 times cotados para subir, que se jogarem assim... Por mais que o Catanduva tenha dominado o primeiro tempo, adianta você dominar um jogo e não botar a bola lá dentro? Não adianta. O Marília nem isso conseguiu. O que o Bandeirante jogou e ganhou. O Yuri pergunta, o que acharam do Lemense que ficou no 0-0 comercial? O Lemense é um dos que entregou muito mais do que eu esperava, sinceramente. Foi um comercial preguiçoso, foi. Mas o Lemense mostrou um time taticamente bem postado. Conseguiu criar chances, teve o pênalti. Acho que é um Lemense que... Talvez uma Portuguesa Santista dá para comparar na Série A2, um time que às vezes a gente coloca em xeque muitas coisas, elenco formado, de onde veio os jogadores, de fato talvez seja uma competição que muitos deles estão jogando, outros ainda têm que ter uma experiência no profissional, como o Josué, mas é animador com certeza essa atuação do Lemense,
Contrapartida do Comercial, mais uma vez, né, não empolgou. E o paralelo fica que são dois times que vão a campo para competir, Sim. para jogar bola, sabe? Não são times que entram em campo para esperar passar 90 minutos, como a gente teve alguns nessa 2. Na 3 eu acho que nem tanto, talvez o Comercial, mas acho que nem o Comercial. Primeira rodada. Na 2 a gente Primeira tem rodada. times que entram em campo esperando dar o fim do jogo para tomar banho. O Lemense, como faz a Briosa na 1, na 2, entra em campo para jogar bola, para competir. E isso vale muito, ainda mais quando você tem um elenco que não é caro, ainda mais quando você tem um elenco que não é, sabe, que ainda busca ter o currículo que outros jogadores dessa divisão têm. Mas isso eu acho importante. O José tava com dengue e não sabia. Isso eu acho importante para a primeira rodada, porque quando você entra numa primeira rodada disposto a competir, disposto a disputar, já é um bom sinal. Porque tem time que demora a pegar no tranco. Tem time do Paulistão de acesso que vai competir em fevereiro, quando a água já bate na bunda. É importante ter isso. Assim, se conseguir competir contra o Rio, contra o Comercial, consegue competir com o campeonato inteiro, praticamente. Exatamente. Amigos, Eu vou ser sincero. fala aí. Seja sincero. Não deu tempo Você não foi sincero até agora? Não deu tempo de ver todos os jogos da 13. Ah, não, é. Eu vou ver amanhã para Ainda bem que cada um vê um pouquinho e a gente... Eu tava em São José, então... Se alguém Todos os for jogos do Itapirense e Monte Azul, fica à vontade de falar, porque eu não tenho que opinar nesse momento. A única coisa que eu sei é que o Monte Azul fez um golaço e tem uma defesa do Zanella que foi assim absurda. O Zanella absurda. joga bola, hein, cara? O cara do Tapresa estava comemorando o gol e o Zanella fez a defesa. Então, o Zanella a gente cansou de elogiar aqui. Mas enfim, esse jogo eu realmente não consegui assistir. Vou assistir amanhã para montar a seleção da rodada. É isso. Amigos, vamos fechar a live de hoje? Para a gente pedir uma comidinha. Mas agradecer. Recadinho final do Lourenço, que o Henrique está resolvendo coisa de trabalho. Lorenzo, prega o pau. Cara, o meu recado é agradecer, mas, rapaziada, vamos respeitar a live. Estamos tendo problemas internos aqui, mas é agradecer mais uma vez a participação de todo mundo na live. É sempre um prazer enorme fazer aqui. A gente pede desculpa aí por esses arruaceiros que ficaram falando atrás da live. Esses baderneiros. Não sei se deu para ouvir, Eu tava com saudade. mas a gente agradece a audiência e parece todo mundo aí. Todo mundo Vem, ficou todo falando mundo. atrás, vai todo mundo fazer. Então, a gente agradece mais uma vez. Pediu. Se ele pediu, ele pode mandar. Eu tô aparecendo? Ele pediu, o tio Paulo pediu. Cadê eu? Ah, tá aqui. E o parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, meu Deus, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Muita felicidade, muitos anos. A rua. Vai, A rua ajuda. O Henrique, eu vou comer o seu bolo. Senhor. Inclusive, Fala aqui no microfone com os aninhos. 27, não podemos deixar de comentar um negócio que eu acabei esquecendo. Ah, cara. Agora, para quem estiver sentindo falta, o palpite é para quem? Pra quem é membro? Eu sou membro. Em tese, a gente teria que gravar hoje. Quem sabe? Quem sabe? Vamos ver. Nossa, foi tá invertido. Mas é isso, Henrique, só despedida. Rapaziada, muito obrigado pela companhia, pela paciência aqui. Discurso. Muito boa noite. Não, muito boa noite a todos. Uma boa rodada no meio de semana. Que o seu time vá bem. E é isso. E quinta-feira estaremos aqui de novo. Não aqui, mas estaremos aqui neste canal para realmente trazer o pós-rodada. De uma maneira um pouco mais séria. De uma maneira um pouco mais- Peraí, você não quer receber seus amigos aqui em casa? Eu O cara tá de Brasil. Ó, se o O público Lourenço só faltou gostou, mandar nós tomar no cu. tiver mais membros, mais superchat, dá pra levar um estudo. quem sabe? Exato. Quem sabe? Não escutaram o Goya? Não, porque o Felipe não Se para de você falar. virar membro, se você mandar superchat, vamos conseguir alugar um estúdio, mais vezes presencial, mais vezes todos nós juntos e reunidos. Então, reforço aqui para vocês. Virem membro, R$5 mensais, triplo de conteúdo, além de um chat. Você tá aqui, você viu o Tia Nelly mandando parabéns, tio Paulo, o Arthurão, porque eles são membros, então fica mais fácil a gente ver os comentários deles. Então, vire para a gente colocar os comentários. Além disso,
chat e grupo exclusivo aqui do Escanteio SP. Também siga a gente nas redes sociais. O Lourenço vai mandar alguém para aquele lugar. Então é isso. O tchau. Do nada o Yamada colou na live. Tchau, rapaziada. Nada melhor do que comemorar o aniversário dos melhores amigos. E é isso. Uma boa noite a todos e até quinta-feira.